noite. Estamos entrando, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Iniciamos mais uma versão da Live Experience Week, terceiro dia. Boa noite. Boa noite a todos. O pessoal está ansioso aí aguardando. Sejam muito bem-vindos. Rafael Sardanha, áudio e vídeo, ok? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Estamos iniciando o terceiro dia da Live Experience Week, com muita alegria, muita honra. Sejam todos muito bem-vindos. Muita gente entrando, boa noite, aguardando mais um instantinho para iniciarmos oficialmente. Você que foi entrando, está entrando, já compartilhe, já convide os seus amigos, convide as pessoas que você ama. Hoje o assunto é top, como nos demais dias, como no primeiro e como no segundo. O assunto é pesado, o assunto é de extremo interesse e é novidade para a maioria das pessoas, a nível mundial. Muito boa noite, pessoal do Grupo Breitkopf, diretoria do Grupo Breitkopf, colegas de trabalho, segunda família, que é a minha equipe. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. 47 pessoas, nós estamos mantendo uma boa média aí de aproximadamente 75, 80 pessoas constantes. Vamos deixar esse número subir mais um pouquinho para a gente iniciar. Pamela Araújo, compartilha aí, Pamela, chama os amigos, tua rede de contatos é grande. Boa noite, dona Marisa Breitkopf, seja muito bem-vinda. Ederson, Fabrício Coelho, boa noite, sejam bem-vindos. Compartilhe aí com as pessoas que vocês amam. Muito boa noite a todos. Vamos dar início. São 21h07. 50 pessoas. O Steimer, boa noite, o Steimer. Cliente, amigo. Alfredo Júnior. Boa noite, Alfredo Júnior. Seja muito bem-vindo à Live Experience Week. Grupo Caoa, parceiros do segmento, grande fonte de conhecimento, maravilha, ó. Grupos, parceiros aí, concorrentes, mais unidos nesse momento. Sejam muito bem-vindos. Thaís Breitkopf, muito bem-vindos. Vamos lá, gente. Oficialmente, então, muito boa noite. Eu sou Jackson Carvalho, gerente de vendas da Citroën Breitkopf de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Uma das concessionárias do grande Grupo Breitkopf, grupo que representa o universo automobilístico há quase 70 anos, com as mais diversas marcas, Citroën, Audi, Volkswagen Caminhões, Volkswagen Carros, consórcio e um grande departamento de seminovos. Nós, com muita alegria, damos as boas-vindas a todos vocês. A terceira edição, ao terceiro episódio, a terceira noite da Live Experience Week. E hoje, com muita honra, eu comunico que o nosso convidado é o professor Pedro Camargo. O professor Pedro é a maior autoridade da América Latina e eu recebi informações recentes que do mundo. Ele tem o maior número de livros, o maior número de obras escritas de neuromarketing. É o maior escritor do planeta. Hoje superou aí o primeiro lugar, agora está em segundo lugar. O professor vai lançar um livro em agosto. Boas informações já me anteciparam aqui, ele é muito modesto. Então, a maior autoridade de neuromarketing, o maior escritor de neuromarketing do planeta. Está conosco aqui, nos dando a honra para falar hoje sobre neurociência e comportamento. O professor, ele é criador da teoria da biologia do comportamento. Ele é criador da teoria da biologia do comportamento. O que está por trás do nosso comportamento? O que está por trás da forma como agimos, dos nossos hábitos? A neurociência explica nos mínimos detalhes e esse fera, esse mestre, professor da Fundação Getúlio Vargas, empreendedor, criador de cursos online, mestre em educação corporativa, uma figura ilustre para a humanidade que muito contribui aí conosco e muito vai contribuir conosco nessa noite. Professor Pedro Camargo, seja muito bem-vindo à Live Experience Week, ao Grupo Breitkopf e à Citroën Breitkopf.
A palavra é sua, fique à vontade. Vamos lá, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite, adorei, uma honra. Gosto muito de fazer lives, acho importante a atitude de vocês de poder, nesse momento, conversar com as pessoas, com clientes e com todo mundo, né? Só nomes fantásticos, né, que vocês estavam trabalhando, eu vi as pessoas que deram live, fizeram lives e vão fazer, muito fantástico. Então, de parabéns, bem bacana. Então, uma honra participar com vocês da Brightcore. Vamos lá. Então, como já disse, eu sou professor de Biologia do Comportamento Econômico de Consumo e Neurociência aplicada ao consumo. Né? Então, eu trabalho olhando a biologia e não o comportamento. Eu sempre explico que existe uma diferença enorme entre comportamento e motivação. As ciências sociais dão conta da motivação, do comportamento, desculpa, né? Você observa o comportamento, você pergunta para as pessoas, ok, a psicologia, a antropologia e a sociologia fazem bem isso. Eu trabalho com a motivação, né? E apesar de dizerem que a motivação, ela tem uma motivação intrínseca e uma extrínseca, eu não acredito nisso. O que tem é só uma motivação interna, que a motivação é físico-química. Né? Então, você tem provocação externa, que entra pelos nossos sentidos, e aí uma motivação físico-química. Então, o comportamento, ele muda, né? De tempos em tempos, de pessoa para pessoa. A mesma pessoa também muda com o tempo de comportamento. A biologia, não. A biologia dá padrões que o marketing não consegue trazer via ciências sociais, né? Porque o marketing veio da economia. E o comportamento não dá padrões. Então, cada hora nós estamos correndo atrás do comportamento, né? Dizendo, vai mudar esse comportamento depois da pandemia, não vai mudar. Comportamento sempre muda. Com ou sem pandemia, comportamento muda. De tempos em tempos, de forma em formas, conforme o meio que a gente usa, o veículo. Agora, motivação não, porque ela é biológica, né? Então, eu trabalho com ensino mostrando que o consumidor, o comprador, o seguidor são máscaras que as ciências sociais criou. Porque biologicamente nós somos todos iguais. Eu falo para vocês que o comprador também tem emoção, que compra igual o consumidor, o seguidor também, enfim. E eu comecei a estudar o primeiro cérebro, há 12 anos atrás, né? Foi o primeiro livro na língua portuguesa, foi publicado em Portugal, porque aqui no Brasil ninguém queria falar disso. E depois eu tive uma implicância, eu falei, poxa, o cérebro promove comportamento, né? Ele gera comportamento. Mas quem é que provoca o cérebro? Quem é que participa? E aí eu fui descobrindo as outras áreas que participam da motivação e, consequentemente, do comportamento. Uma delas, por exemplo, é a endocrinologia. Endocrinologia comportamental é muito estudada, não em marketing ainda. Né? Eu trago para o marketing, mas ainda não é. Endocrinologia significa estudar a influência dos hormônios no comportamento de consumo. A raiz da palavra de hormônio, significa pôr em marcha, fazer agir. Hormônios nos fazem agir. E aí escrevi um livro que se chama Eu Compro Sim, mas a culpa é dos hormônios, para explicar para a mulher que ela não é gastadeira, como as pessoas falam. Olha só. Né? Para vocês saberem, 87% das tomadas de decisões e escolhas de produtos e serviços no mundo é feminina, tá? Olha só. Até a cor do carro do homem é escolhido pela mulher. Então, presta atenção nas mulheres, tá? 87%, pesquisa da News. E aí eu explico, né, para as mulheres a influência dos hormônios, os ciclos dela, como ele influencia quando elas estão ovulando, elas gastam mais, isso é pesquisa. Né? Depois eu entro também no sistema imune, né? O sistema imune, aí as pessoas falam, não, mas peraí, o que o sistema imune tem a ver com comportamento? Tudo. Né? O preconceito possivelmente vem do sistema imune. O sistema imune, quando você está fragilizado, você, por exemplo, não está bem naquele dia, o seu sistema imune não está bom, você quer ficar na cama aquele dia que você não quer sair, fala, putz, eu tenho reunião, eu não quero ir, não vou conhecer. É o seu sistema imune dizendo não saia de casa.
né? Você, por exemplo, vamos lá, pessoas que descem da Venezuela para o Brasil, muita gente tem preconceito, né? Porque eles vão trazer patógenos. E a gente, se for para lá, vai levar também. Então, existem preconceitos, né? Por exemplo, quando eu te dou a mão, cumprimento alguém, e se esse alguém eu não conheço, né? Essa pessoa, em menos de 1 minuto, vai fazer algo parecido com isso aqui. Ela está vendo os meus patógenos. O cachorro faz isso, né? O cachorro cheira o outro. Nós não temos consciência. Cheiro é uma coisa, odor é outra. Nós temos consciência do cheiro, do shampoo, do perfume que você está. Do odor, não. Então, quando você dá a mão para alguém, presta atenção que automaticamente, de maneira inconsciente, ela vai passar a mão no rosto de alguma forma. Olha só. Ela está vendo que você tem patógenos, porque ela não tem consciência. Se tivesse consciência, ela cheirava. Não, ela não cheira. Ela não tem consciência, então ela vai fazer algo assim. Ela está vendo que você tem patógenos. Isso é sistema imune. Né? Dinheiro. Quando você pega uma nota de 10 rasgada e uma de 2 novinha, você guarda de 2 e dá de 10. Seu sistema imune não quer nota suja na mão. É a nota que você passa mais rápido, é a nota suja. O seu sistema imune não quer ficar com isso. Então, assim, o sistema imune tem uma influência brutal, né, no comportamento de consumo. Os hormônios, como eu falei, têm uma influência brutal. No homem também, tá? O homem, por exemplo, quando é novo, ele tem um nível hormonal de testosterona altíssimo para poder reproduzir. Então, ele compra algumas coisas para aparecer, tipo pavão. Depois, quando ele engaja, ele fica noivo, ele passa a agir de maneira diferente. O carro dele vai ser diferente. Depois, quando ele casa, é diferente. Por quê? Quando ele é novo, ele tem um nível de testosterona altíssimo. Quando ele engaja com alguém, a natureza faz abaixar um pouquinho de testosterona. Quando ele casa e tem filhos, abaixa um pouco mais. É a tentativa da natureza de sossegar o facho do cara. Eu falei tentativa, tá? A natureza tenta segurar. Então ela baixa os hormônios, né? E a mulher tem uma variação hormonal enorme, né? E isso muda o comportamento das pessoas e muda o comportamento de compra das pessoas. A mulher, por exemplo, quando está ovulando, ela compra mais salto, por exemplo, mais sapato de salto e usa mais salto e aumenta decote. Ela está numa fase reprodutiva. Ela sinaliza a reprodução. Não quer dizer que ela está se exibindo nem nada disso. É dela, ela se sente melhor daquela forma. Né? E o salto melhora em 30 graus. A batata da perna, o bumbum e a postura dos seios. Olha só. É diferente você ver uma mulher andando de rasteirinha e uma mulher andando de salto alto. Então, ela vai usar mais salto alto, ela vai comprar mais salto alto nessa época. Né? Então, os hormônios têm uma influência monstruosa. Depois você tem também o sistema digestivo. O sistema digestivo, aí pirou. Como é que o sistema digestivo tem a ver com o comportamento? Tudo. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Eu falo que é o primeiro. Nosso intestino é o único órgão do corpo ligado diretamente ao cérebro. Ele tem um nervo vago que liga ele ao cérebro. Os outros são todos via coluna vertebral. Ele não, ele se comunica diretamente com o cérebro. E aí você tem um monte de micro-organismos, protozoários, bactérias no seu intestino, que chama-se microbiota. Né? Você tem no corpo inteiro. Dentro do intestino também, você tem a microbiota. E a microbiota, se ela não está boa, se ela não está equilibrada, o seu intestino vai ficar preso. O intestino preso, ele não, ele fica, na verdade, permeável e não produz serotonina. Olha só, serotonina é um neurotransmissor, que 97% dele é produzido no intestino. GABA também. Então, o seu intestino produz neurotransmissores. E quem ajuda a produzir são esses micro-organismos no seu intestino. E aí, se você não está bem, se você está, como a gente fala, você não está indo ao banheiro, você está preso, você se sente, o seu intestino fica permeável e você fica enfesado, cheio de fezes. Literalmente. Daí a palavra, né? A etimologia. Literalmente. E aí as pessoas acham, falar, mas o que isso tem a ver com economia? Tudo. Você fica gastando dinheiro para ensinar o seu
o seu colaborador, para ensinar as pessoas, lendo um livro de resiliência, deixa eu te falar uma coisa, não vai adiantar. Tem que cuidar primeiro do intestino, depois ler o livro. Olha só. Por quê? Porque se o intestino não produz serotonina, você não se acalma. Não adianta livro nenhum, não adianta palestra nenhuma se você não tiver primeiro o intestino. Né? Então, a importância do intestino no seu comportamento de consumo é brutal. Né? Do vendedor, no comportamento econômico em geral, do líder. Aí você tem o sistema respiratório. As pessoas não prestam atenção no sistema respiratório, mas ele é uma fonte de insights fantástica, né? Para dar informações. Conforme a respiração, você demonstra o que você está sentindo. Né? Se eu estou com medo, a minha respiração é curta. Eu estou com medo. Se eu estou ansioso, a respiração é larga. Eu estou ansioso. Só que a gente não presta mais atenção, né? Fica com essa porcaria de celular na mão e não atende mais os clientes, não olha nos olhos do cliente. É triste. É isso que acontece. Tem que prestar atenção na respiração. Olha só, dilatação da pupila. Ninguém presta atenção. Quando você pega alguém que tem olho claro, se a pupila dele dilatar, é esforço cognitivo, é sinal que ele não está entendendo o que você está tentando vender para ele. Olha só. Ele está fazendo esforço cognitivo. Então, você viu a pupila dilatar, muda a conversa. Ele não está entendendo, muda a forma de vender. Então, assim, são sinais biológicos. Esses sinais biológicos, eles não são conscientes. Eles são provocados por partes antigas do cérebro, não são conscientes. Tá? Nós não temos consciência disso. E aí você tem o sistema nervoso, que aí vem o cérebro, né, que também influencia muito. Então, são vários sistemas que influenciam, por isso eu chamo de biologia do comportamento econômico de consumo. Várias, né? Muita gente estuda só o neuromarketing, ou só a neurociência, mas aí estuda só o cérebro. Não pode, tem que estudar o corpo todo. Né? Por exemplo, nossos hábitos. Por que você é uma criatura de hábitos? Chama-se homeostasia. O seu corpo busca equilíbrio. Tudo que te tira do equilíbrio, você não quer. Tudo. Né? É só ver a empresa, a turma de TI mudou o sistema. Velho, de novo. Não, velho, não vou. A TI mudou o sistema. A resistência é brutal. Por quê? Porque me tira da homeostasia, do que eu estava acostumado, do que o meu corpo está acostumado. Sim. Então não é resistência psicológica, é homeostasia. Né? Me tira do equilíbrio, eu não quero. Né? A mesma coisa acontece, por exemplo, vamos lá, alguém começa a fumar. A princípio, o cigarro já promove a dopamina, que é um neurotransmissor que dá prazer. E aí ele começa a fumar, né? E vicia em fumo. Para largar é difícil, por quê? Porque o seu corpo acostumou com o prazer que o cigarro traz, com a homeostasia. Ele faz parte do equilíbrio do seu corpo agora. Não que seja bom, é péssimo. Né? E aí seu corpo resiste para mudar. A mesma coisa vale para comer muito, para beber, para enfim. Tá? Então, assim, nosso corpo tem cognição, que eu falo. Não é só o cérebro que tem cognição. Né? Agora, você imagina como o marketing está distante ainda dessa realidade, a economia, porque só se falam de ciências sociais, nem chegaram à biologia ainda, nem chegaram ao cérebro. Sim. Né? O que é muito importante, o que é fundamental. Eu tive uma vez uma aluna que me disse assim, professor, mas aí o senhor está confundindo tudo. Ciências sociais é uma coisa, ciências biológicas é outra. Digo, que bacana. Como é que você faz ciências sociais? Ela falou, não entendi. Eu falei, vou perguntar de novo. Como é que você faz ciências sociais? Ela falou, continua entendendo. Eu falei, eu vou te explicar. Com 2 seres biológicos, fofo. Simples então, assim. Eu não me conformo, eu sou uma pessoa que não me conforma. O seu objeto de estudo é um ser biológico e você nega a biologia. Não faz sentido para mim. Né? Se eu sou engenheiro, eu tenho que estudar as propriedades do aço, porque o aço se expande e volta, senão derruba um prédio. Então eu tenho que entender as propriedades do aço, do tijolo, da madeira, dilatação. Né? Se eu vou estudar uma planta, eu tenho que entender as propriedades da planta. Né? O sol, a química que ela precisa. Nós não, o ser humano não precisa entender, eu acho engraçado. Né? Eu estudo um ser biológico e nego. Oi?
Ninguém está preocupado em estudar essa máquina que é uma das mais complexas, se não a mais complexa, e também, em paralelo, uma perfeita máquina, né? Isso, e que tem cognição, que a gente não faz ideia. Né? Nós estamos vendo agora nessa pandemia. Né? As pessoas aqui em São Paulo, nós estamos na quarentena. Né? Nós estamos na quarentena e as pessoas não respeitam a quarentena. Né? E aí você fala, não, Pedro, então qual é a coerência disso? Coerência é o seguinte, é biológico. Primeiro você precisa entender que nós temos um cérebro primitivo num mundo novo. Tá? Nosso cérebro não se modificou desde antes da nossa espécie. A nossa espécie tem 200 mil anos. O cérebro, da forma como ele tem 300 mil anos. De lá para cá ele não se modificou. Então a mesma arquitetura e a mesma química. O que acontece? Como é que a gente é moderno? Você vai se adaptando. Então a adaptação e não evolução. E o cérebro, na verdade, não é evoluído. Ele vai criando mecanismos para poder agir em tais situações. Só que a gente age muito de maneira primitiva. Tá? Então você fala, Pedro, quanta coisa tem na televisão, quanta gente dizendo não saia de casa, quanto recado, olha, pode morrer, olha, os itoís estão cheios, né? E as pessoas saem de casa. Porque é o seguinte, biologicamente e evolutivamente, todo animal, quando percebe o perigo, eles juntam em bando. Quando o tubarão vai pegar os peixinhos se juntam em bando, a sardinha fica tudo num bando, vocês já viram, viu? Quando o leão vai atacar a zebra, elas se juntam em bando. Isso é um sistema de luta ou fuga que todo animal tem, tá? E você é um animal, eu sou também, nós somos todos animais, tá? As pessoas esquecem às vezes disso, né? E aí nós temos esse lado que não é um lado irracional. A gente fala, é irracional isso. Não, para a biologia não é irracional. É um aspecto biológico. Né? Então a biologia te impele a ir para a rua, por exemplo. Dá vontade de ir para a rua. Né? Nós temos fatos, nós estamos conversando até antes, né, hoje, tá? Nós temos fatos assim que são incríveis. Né? Não pode sair, as pessoas não estão saindo. E o Tinder cresceu 30%. Isso é porque, basicamente, como qualquer animal, o que nos impulsiona e motiva é sobrevivência e reprodução. Então, continua. Reprodução, quando eu falo, não é ter filho, não, tá? Só o cérebro de fazer você se excitar, querer sexo, ver sexo, que é uma coisa que aumentou muito também nessa pandemia, né? Os sites não só de encontros, mas de sexo, aumentaram muito, né? Enormemente no mundo inteiro, porque o cérebro impele a isso, né? Então, assim, são umas incoerências. Estava conversando sobre carros, né? Em alguns lugares do mundo está vendendo mais carro. Aqui no Brasil já estava vendendo bastante carro, está vendendo muito carro. E aí você fala, poxa, mas nessa época que fala-se tanto de aplicativos, né, e tal. Mas é uma coisa que acontece. No carro, eu estou protegido. Biologicamente, eu estou seguro. Se eu estiver num Uber, eu não estou seguro. E a China é um exemplo disso, professor. A China vinha numa decrescente com relação ao varejo, com relação à venda de veículos, as montadoras preocupadas. Se vocês quiserem, se vocês que estão ouvindo a gente aqui quiserem entrar no Google, volume de vendas de veículos na China, procurem sobre isso. Dezembro saiu reportagem da queda, janeiro saiu reportagem da queda, fevereiro queda. A partir de março, bem no momento da pandemia, que lá eles já tinham iniciado e aqui a gente começou o desafio, eles aumentaram absurdamente o volume de vendas, né? Então eu quero a sua explicação, professor, a respeito disso, que basicamente isso é simples de entender. As pessoas procuram a preservação da sua vida, né, mantendo-se em um ambiente não compartilhado, mas sim particular, e por conta disso, mudando o comportamento econômico de não mais deixar o dinheiro aplicado e colocar num veículo. Isso, né? isso. Aqui no Brasil a gente não passa por isso ainda. A gente não passa por isso ainda. A gente vai trabalhar para acontecer isso. Né? Isso. Mas na China E é um comportamento animal, né? É posse. Por exemplo, você pega um crocodilo e pega, gente, o crocodilo, se você for no ninho dele, ele te avança. Né? Então, o comportamento dele é muito diferente do nosso. Ele avança, ele briga, ele morde você e tal, para você não pegar no ninho dele, que é dele ali. Né?
território. Nós não fazemos isso. Nós colocamos cerca elétrica na casa, nós colocamos seguro, nós colocamos câmeras. Então, o comportamento é diferente, mas a motivação é a mesma. Proteger a prole e o território. E o carro é o mesmo sentimento que eu tenho na minha casa. É o meu território, é o meu carro. No entanto, quem já teve, eu nunca fui assaltado, mas tive o carro roubado uma vez, é uma dor como se tivessem roubado sua casa, você fica perdido. Porque biologicamente é seu território, é como do crocodilo. Exatamente o mesmo mecanismo cerebral que ativa no crocodilo, ativa em ti. Então, isso gera o que a gente chama, isso é um viés cognitivo, ou isso é uma irracionalidade. Não, para a biologia não existe comportamento irracional, porque o seu cérebro é você. Quem estragou tudo isso, vou falar para vocês, foi Descartes. Descartes separou mente de cérebro. Não há separação. Mente e cérebro são a mesma coisa. Mente é o processamento cerebral. Dentro do seu cérebro você tem milhões de neurônios que dentro deles fica positivo, negativo, é uma parte elétrica, e entre eles se comunicam com química. Então eu queria falar para vocês que vocês são seres físicos, químicos. Ponto. Então se você sonha, se você acorda, se você chora, se você planeja, é físico-químico. Macaco faz planejamento, não é um privilégio seu. Macaco, quando vai pescar formiga, ele vai na taboca primeiro, pega um galho, ele limpa o galho e vai pescar. Isso é planejamento, isso é business plan. Eu faço business plan. Macaco faz, querido. Esquilo, economicamente, é mais inteligente que a gente. O esquilo, ele, no verão, ele cata um monte de nozes, esconde na árvore, esconde no chão, porque ele sabe que no inverno não vai ter. Você não faz poupança. Né? A gente não faz poupança. Então, assim, é biológico. Né? Então, assim, tem muitas coisas que são mais inteligentes, mas está lá, né? Nas bases do nosso cérebro, na base do cérebro de todos os animais. Né? E na genética também. Né? Sim. Então, nós temos eu não chamo de irracionalidade, porque é uma racionalidade biológica. É um imperativo do seu corpo e do seu cérebro. Por isso você age, às vezes, para comportamento, olha que coisa estranha. Para a biologia não tem nada estranho. Né? Quando a gente fala de livre-arbítrio, para a biologia não existe livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio significa que você tem um cérebro e uma mente. Eu fiz errado, Não, o seu cérebro é você, está dentro de ti. Então não tem livre de quem? Né? Se a mente é processo físico-químico, se o seu cérebro está dentro de ti, você está... Que livre-arbítrio do quê? E o seu cérebro toma decisões, sim, muitas decisões que ele não te informa conscientemente. Olha só, nosso cérebro capta 11 milhões de bits de informação por segundo. Você só tem consciência de 40 bits por segundo. E aí como é que você faz? Né? E aí vem a minha implicância. Como é que você faz pesquisa com o consumidor? Se ele só tem consciência dos 11 milhões de bits que ele percebeu da sua loja, do seu local, do seu produto, ele só tem consciência de 40 bits do que ele viu. Então, como é que ele responde? Eu posso te dar milhares de exemplos de produtos que falharam. Né? Que falharam, aliás, a estatística, 95% dos produtos falam, tem gente que fala 97%. Por que falham se foi feita pesquisa? Porque uma coisa é o que o consumidor fala, outra coisa é que está na mente dele. Mas isso não é irracionalidade, é irracionalidade para ciências sociais, para biologia, isso é natural. Né? Então, o que eu ensino é, se você entender os processos biológicos, você vai entender padrão que as ciências sociais não conseguem te dar. Por exemplo, quem estraga a venda é o vendedor. Porque, como eu tenho um cérebro primitivo, nós ainda saímos para caçar e coletar. Olha só, nossa espécie, hein? Fora as outras espécies, antes de nós, outros hominídeos, nossa espécie tem 180 mil anos. 98% do tempo que nós passamos foi caçando e coletando na savana. Nós estamos a 2% só do tempo da espécie pós-agricultura.
Então, o cérebro ainda o cérebro velho, ele não consegue acompanhar. O que acontece? O cérebro não se modifica, ele se adapta. Mas da maneira que ele pode. Né? Ele vai se adaptando da maneira que ele pode. Então, ele se adapta, por exemplo, às redes sociais. Olha, a rede social é moderna. Não, rede social não é moderna. Macaco faz isso. Macaco, quando faz grooming, eles estão fazendo fofoca, política e fofoca. A minha avó já tinha Instagram. Ela vivia na janela, vendo a vida dos outros. Olha só. Olhando a vida dos outros. Então, assim, a fofoca é biológica. É para saber quem está traindo ou não do grupo. Todos os animais têm. Aí vem surgindo, a tecnologia muda. Né? Veio lá de tirar bichinho do outro para a janela da minha avó e chegou no Instagram. Mas a motivação é a mesma. Olhar a vida dos outros. Isso nos interessa muito. Né? Eu estava estudando a neurociência, a biologia da moda. A moda, na verdade, surgiu para confrontos de grupos. Para um grupo identificar o outro. Não, um grupo saber, olha, aquele de azul é contra o de vermelho. A moda surgiu na pré-história, sim. Para diferenciar grupos e para poder batalhar. E o que é a moda hoje, se não batalhar? Falar, olha como eu sou mais bacana que você, olha como eu tenho uma roupa mais bonita, uma gravata ermida. É batalha pura. Sim. Batalha no escritório, batalha na rua. Então, assim, a biologia nos ajuda muito a entender esses padrões, né? Muito dessa época que nós estamos passando agora. A gente fala das pessoas na internet, né? Isso tudo não mudou. Comportamento, sim, isso eu concordo. Comportamento mudou e vai mudar sempre, com pandemia e sem pandemia. O que não muda é a biologia. A biologia leva mais tempo. Ela precisa de um tempo muito grande para modificar. Olha só, uma pata para virar mão leva 400 mil anos. Por isso que você tem apêndice ainda. Você tem dente do siso e não precisa deles. Por que você tem? Né? E a natureza também evoluiu de maneira imperfeita. A nossa evolução não foi perfeita. Né? Saiba que você é a única criatura no mundo, o único ser no mundo que morre afogado por comida. Engoliu um amendoim errado. Puf, morreu. Morreu do quê? De amendoim. É o ó, né? Morrer de amendoim. O que acontece? Todos os quadrúpedes, eles têm 2 canais, um para respiração e um para alimentação. Nós ficamos bípede. E o bipedismo trouxe vantagens, mas trouxe desvantagem. Uma delas foi criar glote. Então, o seu foi assim. Vem para cá, comida, vem para cá. Vem para cá, comida, vem para cá. Se dá um erro, comida, vem para cá. Morreu. Nenhuma criatura no mundo morre afogada por comida. Só você, o ser humano. Então, a gente se acha a última maravilha do mundo. Tá? E não somos. Biologicamente, nós não somos essa maravilha. Nenhum animal acaba com o nicho ecológico dele. Só a gente destrói o nicho ecológico. Só o ser humano faz isso. Né? Se destrói. Então, assim, essas incoerências, né, que a gente acha que são incoerências, na verdade, são coerências biológicas. Por isso que é bacana entender. Porque você entendendo isso, você vai saber vender melhor, você vai saber persuadir as pessoas, você vai saber cuidar da sua vida melhor. Você para pensar e fala, não, são erros biológicos, ok? Deixa eu contar um para vocês. Eu estudo isso há 12 anos, hein? Eu subi, né, enquanto estava aberto no ano passado, fui numa livraria, na Livraria Cultura, que tem aqui no Conjunto Nacional, subi na escada. Aí eu vi um livro verde, uma capa verde bonita, cheguei no livro e pus a mão. Era emborrachado. Passei a mão no livro, falei, uau, que legal, capa emborrachada. Subi e fui ver meus livros técnicos, né? De neuroantropologia, de neurociência, de biologia em geral, de endocrinologia comportamental, fui ver meus livros. Aí peguei, comprei os livros que eu tinha que comprar e desci a escada de novo, parei na frente do livro. Passei a mão de novo. Uau! Que delícia! Bom, quando eu vi, eu estava lá embaixo, com o livro na mão, comprando. E aí o que eu fiz? Eu justifiquei, porque quem comprou foi minha mão, foi meu tato que comprou. E aí eu cheguei lá embaixo, quando eu fui pagar,
eu pensei comigo assim, não, eu estou comprando, mas é bom às vezes a gente ler um romance, né? Porque eu fico lendo um livro muito técnico, eu acho que o romance vai dar uma arejada. Mentira! Bobagem! Eu comprei por causa do tato, nunca li o livro, tá aqui. Nunca li o livro, vou doar o livro porque eu nunca li o livro, foi meu tato que comprou. Né? O olfato, você convence muitas pessoas, a audição. Né? A gente fala de brand experience, a experiência da marca, experiência só via sentidos, não tem outra maneira de seu corpo captar a experiência. E o tato é um deles. No entanto, que tem gente que escreve, eu rio muito, né? Quando eu vou na 25 de março, por exemplo, né? E está escrito lá, não toque no produto. Velho, então monta museu. Põe gradinho e monta museu, porque tocar no produto é o que vende. Livro vende porque você tocou nele. Né? As coisas que você pode tocar, você toma posse, você vai ver como posse. Então, assim, tem muitas razões biológicas para a gente agir. Né? Eu estou falando de consumo aqui, mas para tudo na vida. Né? Que você chega e fala, nossa, que incoerência, né? E olha eu que estudo, hein? Cheguei com um livro que eu não precisava. O que dirá de nós? Ter esse livro. O que dirá de nós? Não entendi, está cortando. O que dirá de nós que sem crise, antes de crise, já temos comportamentos naturalmente paradoxais, antagônicos, sem razão alguma, né? Esses dias eu vi uma postagem sua que dizia o seguinte: nós atravessamos a cidade para comprar no micro-ondas R$25 mais barato, mas compramos da loja da frente uma televisão sem olhar o preço, alguma coisa desse sentido. Me explica qual que é a neurociência por trás disso. Você pega um produto de R$50 e tem 25% de desconto, você anda longe, vai longe para buscar. Né? Se você der um produto de valor enorme, é 2.500, desconto de 25%, é o mesmo desconto. Você não anda longe. Você paga mais caro. Mas é o mesmo, é R$25 de desconto. É o mesmo 25 que você ia economizar nos 50 ou nos 1.000, nos 2.500. Né? Mas não anda, as pessoas não andam, não vão. Então, assim, tem um monte de incoerência. Preço tem um monte de incoerência. Né? Eu ensino muito nas minhas aulas, a gente trabalhar com numerosidade. Numerosidade, ela é processada, o córtex aqui na frente processa a razão, o juízo, a aritmética, né? O cálculo. Mas tem uma areazinha aqui que processa, chama sulco intraparietal, uma dobra, que ele trabalha com a numerosidade. A numerosidade é primitiva. E quando eu ponho, por exemplo, RS cifrão, vírgula 00, isso é simbólico. O símbolo veio depois. Não é natural. A gente criou um símbolo para dinheiro. Quando eu ponho essas coisas, lembra dinheiro. Quando eu tiro tudo isso, eu ponho só 35, não lembra dinheiro. Porque a afeta vai ser processada pelo interparietal. Né? Você pega uma girafa, você põe uma árvore cheia de folhas e uma vazia, ela vai no cheia. Então, por que ela vai no cheia? Então, ela sabe contar. Você pega um leão, que leões invadem o bando dos outros, né? E aí eles invadem, fazem um horror, porque eles matam todos os filhotes, expulsam o macho, matam todos os filhotes para reproduzir com as fêmeas. E aí o leão que está defendendo o grupo, o bando, se ele ouve 1 ou 2 rugidos, ele fica e briga. Mas se ele ouve 4 rugidos, ele vaza. Olha só. Pô, então ele sabe contar. Então ele sabe a diferença de 2 para 4, 2 rugidos para... Sim, todo animal, bebê sabe contar. Né? Até 4 sabe contar. Por isso que, por exemplo, gift pack funciona. Leve um e ganhe outro, ou leve 2 e ganhe o terceiro. Você já viu essas promoções com leve 19 e ganha o 20º? Nunca. Porque aí eu vou começar a fazer contas. Né? Até 5 a gente não faz conta. Né? E aí tem um monte de segredo. Nas aulas eu falo que tem um monte de segredo de número para a esquerda, para a direita. Então, assim, são formas que a biologia... Para a biologia é natural, e a gente entende isso. Para as ciências sociais não são irracionalidades, né? São processos não racionais. Mas, na verdade, nós não somos tão racionais quanto a gente imagina. A racionalidade é biológica antes de ser social. Né? Então, isso você vê, por exemplo, em bolsa de valores.
a Bolsa de Valores, o sujeito aplica, mesmo as pessoas não entendem, aplicam, que entendem da processo, eles aplicam, né? Começa a subir, eles não vendem, seguro, fala, vai subir mais um pouco, aí ela começa a cair, ele fala, não vou vender. Quando chega lá embaixo, ele fica desesperado e fala, vou vender antes que abaixe mais. Compra na alta e vende na baixa, vende tudo errado. Uma vez o John Coates, que é um pesquisador inglês, ele foi na Bolsa de Valores, ele teve permissão para tirar sangue, porque nós não podemos fazer esse tipo de exame. Eu posso, por exemplo, ver seu cortisol pela saliva, né? Eu posso analisar pela sua urina, pelas suas fezes, mas eu não posso tirar sangue, que eu acho legal, porque não é a bioética proíbe, não pode mesmo. Mas ele teve permissão para fazer isso com agentes da Bolsa de Valores de Londres. E aí, ele tirou sangue e perceberam uma coisa. Quando o sujeito estava com alto nível de testosterona, ele arriscava muito mais o dinheiro do cliente. O dia que ele estava com baixos níveis de testosterona, ele era mais conservador. Aí eu pergunto, então, para que aquele monte de TV na frente? Para que aquelas informações todas? Porque tem um ser biológico, criatura por trás disso. No entanto, que as bolsas do mundo, inclusive aqui em São Paulo, a Bovespa, não tem muito mais agentes. O que ela tem são robôs comprando. Robozinho, como você tem na internet, aí as pessoas têm na internet, robozinhos compram, porque o robô não erra, ele vai fazer estatística. Ele vai chegar no mais do pito lá, aqui pão, aqui vende ação. Né? Você não, se deixar humano, ele fica, não, você irá mais um dia, mais um pouquinho. Né? E não tem essa racionalidade. Até porque, primeiro que a gente capta as informações, mas não tem consciência delas. E outra, a gente não tem quantidade de informações suficiente para tomar decisões. Então, a gente toma decisões nada racionais, na vida inteira, com tudo. Né? Eu estou falando, eu que estudo, tomo um monte delas. Né? Uma vez eu fui comprar outro livro e eu comecei a ler o livro e falei, não vou levar. Mas aí eu comecei a espumar. Né? Porque tocando, outra coisa, o meu olfato, quem aí gosta de cheirar livro, eu vou confessar, adoro cheirar um livro, né? Parece um drogado naquela cheirada, no livro fica alucinado, é o cheiro da alucinado tinta, pelas páginas. Né? E você vai virando o livro e tocando o livro. Eu falei, não, vou levar, vou dar uma olhada, porque eu sei que meu certo é certo. Quando eu vi, eu já tinha comprado o livro. Olha só. Professor? Né? Já tinha comprado. E aí meu cérebro justifica de novo, que é o que o nosso córtex faz, a razão. Ele justifica, ele fala, peraí, mas eu não estou gastando, porque esse livro vai me ajudar a escrever o próximo. Esse livro é um investimento, não é um gasto. Então eu fui justificar a cagada que eu fiz. E quando eu cheguei em casa, eu tinha 2 do mesmo livro, era o terceiro. Não é o mesmo autor, é o mesmo livro. Eu comprei 3 vezes, né? Para você ver como é a incoerência. E é natural isso, é isso que eu estou dizendo para você. É natural que a gente age assim. Biologicamente é natural. Por isso que eu falo, quando você passar a entender a biologia, você vai entender como persuadir melhor, como vender melhor, como convencer melhor, como você se sentir melhor, porque é padrão. Né? Aquilo que eu falei, as ciências sociais mudam, o comportamento muda, a biologia não muda, é padrão da espécie. Então você vai ter um desvio aí de um para cá, um para lá, ou 2 para cá, 2 para lá no máximo, mas 98% das pessoas você vai atingir. Deixa eu dar um exemplo rápido. Eu estou numa loja, você chega na minha loja, eu te dou uma xícara de café, eu coloco o café, né, e ponho um chocolatezinho. O que acontece com o café? O café promove dopamina, prazer e memória. Se você for super bem tratado, você vai lembrar muito disso, porque o café ajuda a promover a memória. Então, eu te dou um café. E o chocolate 70, ele promove triptofano. Triptofano promove aquela serotonina que eu te expliquei, a calma. Então, ao mesmo tempo que você deixa a pessoa animada, feliz da sua loja, ele fica mais tempo lá porque ele se sente bem. Isso não é para um, não é para o outro. Eu acerto em 98% das pessoas. Porque é biológico, é da espécie. Mesmo quem não tome café, o cheiro de café provoca as mesmas coisas. Né? A mesma coisa acontece... Então, uma dica, tá, gente? Quando for fazer xícara de café,
Não escreve sua marca aqui, não, tá? Põe sua marca aqui dentro, porque enquanto o sujeito toma, ele está vendo a sua marca, tá? Está promovendo dopamina e memória. Né? Isso, porque ele está tomando, não põe fora, não põe dentro. Ou escreve, que bom ter você aqui. Os 40 bits dele não estão lendo, mas os 11 milhões de bits captaram. Então está no cérebro dele que você gosta que ele vá lá. Simples assim, e é para todo mundo. Não adianta, mas eu não tomo café. Sim, mas o cheiro do café, as moléculas do café fazem isso com qualquer pessoa, com quem tome, com quem não tome, quem tome muito, quem tome pouco, não importa. O café modifica a nossa química cerebral, dá prazer. Né? Então você tem muita forma de usar a biologia, né, para melhorar, e melhorar até, por exemplo, nós estamos falando de serviços públicos. Né? Essa pandemia aqui em São Paulo podia ter sido feito bem diferente do que foi feito. Né? Foi em cima das ciências sociais, né? Faz, fecha, não, lockdown, não sei o que. E não se pensou no comportamento biológico. O biológico é vou para a rua sim. Eu não aguento mais, as pessoas não estão aguentando. Não, eu não vou mesmo, tá? Eu fico aqui, eu trabalho muito à distância, respeito, que eu acho que é um respeito aos outros também, né? Mas isso é questão de sobrevivência. Aí você vai falar, a pessoa é má porque foi na rua. Não é, a biologia dela está impelindo ela a ir para a rua. Aí ela dá uma saidinha que seja para encontrar gente. Gente, abraço promove dopamina. Dopamina é um neurohormônio que nos causa confiança. Toda vez que você abraça alguém, você promove ocitocina nele e ocitocina em você. Segundo o Paul Zek, que é um estudioso, 8 abraços por dia, você vai ser uma pessoa feliz. Olha só. Repete. Então, a gente sente... Repete que essa é importante. Tem gente em casa, todo mundo recluso, marido não aguenta olhar para a esposa não aguenta os filhos, reclamando que tem que ser professor, auxiliar ou dar suporte para os filhos. Uma ingratidão sem tamanho, é um absurdo, né? É contraditório. Repete essa dica, professor, porque eu acho que começa tudo por aí. Não vai começar lá pela motivação, pelo discurso, pelo apelo da oratória de quem está ensinando a suportar um ao outro, mas começa com atitude. Repete isso. É um abraço. 8 abraços. Cada que você dá nas pessoas, você promove ocitocina em ti e nele. Ocitocina é um hormônio que a mulher, quando tem o neném, ela tem um jorro de ocitocina que é para ela curtir pegar esse neném. O homem e a mulher, ou o homem, a mulher, pessoas quando terminam o sexo, o jorro de ocitocina é brutal. Quando ficam abraçadas e termina o sexo, o jorro de ocitocina é brutal. Então, abraçar as pessoas promove um jorro de ocitocina que vai fazer você, por exemplo, passar melhor essa pandemia, passar melhor né? É óbvio que nós vamos fazer isso com quem está em casa, com quem está com a gente, né? Não vamos sair para dar abraço na rua, não é isso, mas em casa já vai te promover. E vou te falar uma pesquisa do Paul Zek, ele mostra que quando você está conversando via internet com alguém que você ama do lado de lá, que pode ser seu pai, sua mãe, que estão em outro lugar, também promove ocitocina. Ele estava numa empresa coreana e ele fez um teste de ocitocina em várias pessoas, né? E aí ele percebeu um jorro de ocitocina num certo rapaz lá. E aí ele pediu para verificar com quem o rapaz estava falando, porque o rapaz não estava com ninguém, ele estava falando na internet. Era com a namorada dele. Olha só. Ele teve um jorro de ocitocina só de se comunicar. Então, assim, estamos tendo uma oportunidade aí de falar com as pessoas, de conversar, né? Isso que a gente está fazendo aqui dá prazer, né? Dá prazer, promove a minha ocitocina, de vocês, né? Por isso que a gente sai, putz, que legal, putz, animado. É ocitocina, eu saio super animado das minhas lives, né? As pessoas saem animadas também, porque promove a ocitocina, né? Mas, então, assim, para usar isso, mas para vocês verem outro exemplo que as pessoas como a biologia impele a gente, foi o show do Alok. O Alok fez um show, né, via internet, via Globo, via tudo para você ficar em casa. Ele pedia, não saia, eu vou fazer um showzaço para vocês, nós vamos dançar muito. Então, os vizinhos dele, sim, lá nos prédios. Sabe o que aconteceu? Lotou de carro embaixo do prédio do Alok. Quarteirão, não era para ir. Olha só.
Mas as pessoas foram, porque a biologia impele eles a ir, porque são ignorantes, tá? Porque são... Então, assim, o governo erra muito nisso, né? Porque não seja ignorante, porque não é assim que se fala, que a biologia, o sujeito tem consciência. Como eu tinha consciência que eu não queria comprar um romance, mas meu tato me fez comprar. Então ele vai falar, pô, não tem problema, eu vou lá para a rua. Tem problema, mas a biologia está impelindo. Né? É impressionante, e a gente precisa começar a prestar atenção, até para se entender, né? Que é o que a gente chama de metacognição. Né? Você tem um estado, você tem o que fora, em biologia, a gente chama de ambiente esteroceptivo. Aqui, quando você toca seus membros, chama-se proprioceptivo. E quando você internaliza, você tem o interoceptivo. Peraí, mas eu consigo olhar para o meu organismo? Sim. Você consegue sentir quieto em meditação, mindfulness, nas técnicas do porquê. Você consegue internalizar. E vou te falar mais, eu te falei que você é um ser físico aqui. Então você consegue se mudar. Você consegue se mudar porque você muda a sua física e sua química. Olha só, se eu falo para vocês agora, gente, imagina um prato agora branco, prato branco grande. Nesse prato tem um croissant folhado, daqueles crocantes, amanteigado, aquele cheiro gostoso de manteiga. Você vai cortar esse croissant e vai escorrer um monte de Nutella. Você sentiu tudo. Olha lá, sentiu o cheiro, você sentiu o gosto da Nutella. Sabe o que acontece? A realidade não está fora, mas está dentro do seu cérebro. Então a gente sabe separar a realidade de imaginação? Sabe, eu sei o que é a realidade e o que é a imaginação. Só que, na verdade, elas produzem a mesma química cerebral e as mesmas ondas cerebrais. Então, se eu imagino um futuro lindo pós-pandemia, você começa a fabricar isso na sua cabeça e o seu corpo vai produzir química, inclusive alterar os seus genes para isso. Alteração dos genes. Eu tenho um curso que se chama que é mudança consciência. Quando você imagina uma coisa bacana, como ele produz as mesmas químicas, ele vai liberar peptídeos que vão atingir seus genes, vão entrar lá, vão modificar o gene. Não quer dizer que cria coisa nova. O gene já tem um monte. Imagina o gene como um canivete suíço. Ele tem um monte de função. Você só usa uma ou duas ou três. Ele vai provocar uma nova função. Ele não vai criar um novo gene nem nada. Ele vai provocar uma função que já estava lá latente. E ele vai provocar. Essa ação libera uma nova proteína que vem para o seu corpo e você começa a se sentir bem, e você começa a acreditar naquilo que você quer, e você começa a prestar atenção e o seu corpo vai agir em função disso. Então, assim, dá para ficar em casa e ser feliz, e trabalhar, e inventar, e criar, né? Por mais que eu diga, e realmente é triste essa pandemia, ao mesmo tempo ela trouxe muita oportunidade, né? Oportunidade para as marcas, oportunidade para as pessoas, né? Mais gente na internet, oportunidade para quem não mexia com a internet aprender a mexer com a internet. Velhos, né? Senhores que às vezes ficavam sozinhos, agora eles sabem de internet. Olha que bacana, né? As pessoas estão se conversando, pessoas que não vendiam online agora estão vendendo, aumentando suas chances de ganhar dinheiro. Então, assim, né? Até aí tem oportunidade, né? Mas precisa que você trabalhe o seu cérebro para isso, né? A imaginação libera as mesmas químicas da sua percepção da realidade, tá? Mesmas, iguaizinhas. Maravilha. Então você consegue mudar o seu corpo, porque seu corpo é físico-químico. Se é físico-químico, como é que eu mudo? Eu mudo minhas ondas cerebrais, mudando a minha alimentação, mudo minha química. Olha que fácil. Professor. Olha que simples, né? A gente fica colocando na mão de Deus, né? Joga para o universo. Não joga não, garra para ti, velho. Assume a bronca. Assume a bronca, garra para ti. A gente acusa o mercado, né? É o governo que não está, é o mercado. Porque Deus não quis.
Para, velho, é você que se modifica, você é uma criatura físico-química. As pessoas têm medo, às vezes, de ouvir isso. Né? De achar que não tem uma coisa... Não, você é físico-químico. Tudo que você sonha, pensa, planeja é processo. Sólido, potássio, positivo e negativo de neurônio e química entre os neurônios. Ponto. Então, se eu sou físico-químico, foi a conclusão que eu cheguei. Eu posso me mudar. Como eu mudo minha física? Eu mudo minha física fazendo meditação. Eu transformo fazendo mindfulness, né? Fazer as coisas com mais atenção. Eu, por exemplo, eu tomava um banho, Na verdade, eu fui ver o meu visagista, a pessoa que cuida nessa área, tem uma equipe que cuida, eu me arranhava, né? Eu não tomava banho, né? Eu me arranhava. Eu passei a tomar banho com mindfulness. Então, eu concentro no que eu estou fazendo. Eu concentro no limpar meu rosto, eu concentro no que eu estou limpando, proprioceptivo, eu concentro no meu cabelo. Gente, o banho tem sido uma delícia, né? Eu não vejo a hora de... banho, vai pro banho. Então, assim, e no banho eu começo a pensar as coisas que eu quero para mim, o que eu vou fazer. Muda a vida, porque eu mudei as ondas cerebrais. Você tem ondas rápidas, que são ondas betas, é o que a gente vive no dia a dia. Corrido, isso é onda beta, ela é agitada, você não para pensar, alguém te manda e-mail, você já manda uma resposta atravessada, você nem pensa, nem lê o e-mail, já manda um trem atravessado, já fica grosso. Né? As ondas alfa, que vem depois, são as ondas mais calmas, que vão te ligar com essa parte do organismo, com essa parte calma do organismo. E aí você tem a beta e a delta, que são do sono, quando você está dormindo. Professor, só um instantinho. Só um instantinho, eu estou com muitas perguntas aqui, a nossa live vai cair, mas ela retorna em 1 minuto. O professor está com disponibilidade de tempo para hoje, estou com muitas perguntas interessantíssimas aqui. Então ela vai cair, retorna em 1 minutinho, dá tempo de dar um abraço em quem está com você, deixar as perguntas engatilhadas aí e também tomar uma aguinha e retornar. Beleza, deixa engatilhado aí. Então, gente, somos seres físico-químicos, dá para mudar fácil, é só querer. Não joga para a mão de Deus, não joga para o universo, garra para você e muda esse trem. Na sequência vem as dicas de como fazer isso, tá? Acompanha na sequência, em 1 minutinho a gente está de volta. E quero pergunta, hein? Manda coraçãozinho aí, que eu gosto de coraçãozinho aqui. Manda bastante coraçãozinho. Vamos colocar o citocina na tela, poxa. Manda coraçãozinho aí, que eu adoro coraçãozinho. Vamos promover o citocina no professor aqui. Caiu, Thiago? Caiu, professor. Maravilha. Quase 80 pessoas estáveis interagindo. Depois você vai ver lá. Bem legal. Vambora. Beleza. Muito bom. Top. Mestre demais. Aí você vai para as perguntas agora? Vamos concluir. Eu vou... Tá. Você tava... Voltamos? Vamos ver se voltamos. Citroën Brightcoff iniciou. Retornamos, professor. Vamos aqui aguardar o pessoal retornar. Fizeram um abraço break. Como é que é abraço em inglês, Thiago? Steven Spielberg. Então é meu Spielberg, poxa. O pessoal tá retornando. Cadê? Já está aí na bagaça? Já está aqui? Já está e já estamos online, 28 pessoas, 31 estamos subindo. Vamos retornar ali para as 75 que nós estávamos. O pessoal está fazendo um abraço break. Epa! Vamos aqui de novo. Opa, achei já está aqui, ó. Já está lá no Citroën Brightcoff. Olha lá, então, isso, coração, manda bala aí no coração. Vamos fazer essa live bombar, manda coração aí. Hug break. Eu sou carente, viu? Eu sou carente, viu, gente? Manda coração porque eu sou carente. Eu acho que eu estou falando sozinho aqui, eu sou carente. Manda coraçãozinho pro professor. Aí, vamos gerar o citocina à distância, ó. Tem uma pesquisa do coreano lá que comprova isso. É isso aí, vamos promover química. Maravilha, já termina os abraços aí, já convido o pessoal que não entrou, ou você que está entrando agora aí, seja muito bem-vindo à segunda parte
da terceira live aí do nosso projeto Live Experience Week, que tem o objetivo de trazer informações para mudar a sua mentalidade e conscientizar você que somente você tem condição de superar esse momento da maneira mais rápida possível. Se você esperar pelo governo, se você esperar por qualquer pessoa que não seja você, vai demorar. Porque alguém vai tomar a liderança disso em algum momento, mas pode ser que demore. Agora, se você assumir a postura de protagonista e mudar isso lá dentro da sua casa, assim que você acorda, por meio da sua imagem, por meio da sua comunicação, das emoções que você tem e por meio da sua biologia, da sua fisiologia, através dos grandes insights, dos grandes ensinamentos aqui formidáveis que o professor está mandando, a gente vai sair dessa, a gente vai reaquecer a economia, a gente vai trazer solução para aqueles que têm menos recursos que nós, e a gente vai fazer esse mundo aí ficar melhor. Então, estamos de volta aqui, professor. 60 pessoas ao vivo, o número está subindo. Tem uma pergunta aqui que eu já quero aproveitar. Uma pergunta bem quente aqui. Tem uma mulher que perguntou o seguinte: quais são os insights a respeito do uso do cartão de crédito? É uma mulher que representa aí as fêmeas, né? O que o senhor me diz a respeito disso? Ela está querendo saber como controlar, como ela não se sabotar mais. Como é que faz para controlar isso? Fácil, vou te ensinar. No meu livro tem isso. Eu falo sobre o seguinte, olha só. Quando você tem dinheiro em mãos, o seu cérebro ativa uma área chamada ínsula, lobo da ínsula. É uma areazinha aqui que ele se ativa. Essa área trabalha com nojo, com medo, tá? Quando você... Vamos lá. Eu saí para comprar, você saiu para comprar uma TV de R$4.800, tá? Você leva em dinheiro. O que acontece? Quando você entrega o dinheiro, ele fica na mão do caixa, não fica? Você fica com nada. Quando você entrega o cartão, a pessoa passa, hoje nem passa mais, você põe o cartão, digita e pega o cartão de volta. Significa para o seu cérebro que você não perdeu nada. Então, não sofre. Quando você usa o cartão de crédito, o seu cérebro não sofre. Não ativa a ínsula. E aí você vira zorro. Sai passando cartão de crédito em tudo quanto é lugar, vira zorro. Então, não faça. O cartão de crédito é uma coisa, gente, bacana para ter como segurança, né? Ou pensar como investimento. Vale a pena e eu vou ter o dinheiro futuro para pagar, vale a pena, né? Não é para uso, porque isso não seria racional, né? Você pegar um dinheiro e usar sem ter esse dinheiro. A Símbolo criou isso. Antigamente, o cérebro primitivo não entendia isso, por isso que o cartão de crédito ou de débito engana o nosso cérebro. Débito é a mesma coisa. Você vai usando débito, né? Tinha R$800 na conta. Vai usando, quando você vê, tem 170. Fala, não gastei isso. Eu vou puxar a capivara. Quando você puxa a capivara, você gastou tudo. É R$2 no cafezinho, 3 ali, com 5 ali. Foi tudo. Porque engana essa área, a ínsula. Qual a minha recomendação? Tenha o seu cartão de crédito para segurança. Você precisa ter, fazer as contas, né? Mas ande com carteira. Vou comprar assim, vou passear no shopping, ok. É bacana, é gostoso, delicioso. Deixa o cartão em casa, só vai com dinheiro. Mas, não deixa de levar dinheiro. Por quê? Porque se você também promove a dopamina, vê um produto, cria ansiedade e não compra, você vai para casa e aquilo fica martelando na sua cabeça. Por que eu não comprei? Eu devia ter comprado, hein? Nossa, eu não comprei. Ativa as áreas da ansiedade no seu cérebro. Então, leva dinheiro. E aí você compra, não uma coisa cara. Você viu um vestido caro, não compre. Compra um parzinho de brinco. Sabe por quê? Porque o prazer está no ato da compra e não no produto. É o ato da compra que nos dá prazer e não o produto em si. No entanto, que existe adaptação hedônica. Você compra um produto... ele é lindo naquele dia, depois ele vai perdendo, vai ficando comum, você já deixa no armário, já não precisa. Então, assim, tem o cartão para segurança sua. Quando for sair,
para passeios, para coisa, leve aquele dinheiro que você vai usar, você vai ter que usar. Você está indo no shopping, tem uma corrida, tem uma coisa, e compra um brinquinho, compra uma coisa baratinha que te agrade, um colarzinho, né, que não é aquele dinheiro, que se você levar o dinheiro do você vai comprar, né, e nem para voltar para casa e ficar a sua química orgânica te impedindo a voltar, você vai voltar e vai gastar. Então, o ato prazer no cérebro está no ato da compra e não no produto. Tá? Então, essa é a dica. Cartão, cuidado, né? Cartão de crédito, cartão de débito, cuidado. Mulheres, quando estiverem ovulando, mais cuidado ainda. Né? Porque as mulheres costumam, isso é pesquisa, gastar mais quando estão ovulando. Agora, meninos, prestem atenção que eu vou falar uma coisa. Já falei que 87% das escolhas e tomada de decisão são femininas. E outra, a mulher não gasta mais que o homem, não. Isso é mentira. Olha só. A mulher compra com padrão frequente, mas um valor baixo. O homem, como compra, ele acaba com a casa. Ele acaba com a casa. Numa tacada só, ele acaba com a casa. As economias da família, tem que parar tudo, né? Então não é não, tá? É mentira que a mulher é a gastadeira. Quem é um gastador, quem é desequilibrado é o homem. É só você botar um homem no supermercado, você vai ver a desgrama. Né? Só volta porcariada para casa. Professor. Então, o gastador é o homem, não é a mulher, não. Tem uma pergunta de um menino aqui, professor. Tem uma pergunta de um homem aqui, ó. Professor, é possível usar da nossa observação e racionalidade para amenizar ou controlar nossas atitudes que foram engatilhadas por uma reação biológica? Sim, é possível sim, a partir do momento que você começa a fazer essa interocepção, que a gente chama de metacognição. É passar a se conhecer. Eu não te garanto que você não vai fazer cagadas, porque é o que eu falei, eu estudo há 12 anos e faço cagada até hoje. Até hoje eu faço merda no consumo, até hoje eu erro, mas sim, coitado as pessoas também têm mania de ser cartesianos. Ou eu sou racional, ou eu sou irracional. Não, nosso cérebro é dinâmico, ele funciona tudo ao mesmo tempo. Então, nele você tem os seus instintos, sobrevivência, reprodução, defesa da prole, você tem as suas emoções, e você tem a sua razão, o juízo também. Então, tudo funciona ao mesmo tempo. Né? As pessoas têm mania de dizer, eu sou racional, eu sou... Não, você é racional, você é emocional e você é instintivo ao mesmo tempo. O que acontece é que, em certas situações, as bases do cérebro, que é o instinto e as emoções, elas prevalecem sobre o córtex. E aí você perde o tal do juízo. Olha só, adolescente. A gente fala, putz, essa moçada não tem juízo. Não tem. O nosso cérebro amadurece de trás para frente. E ele só vai amadurecer aos 25 anos de idade. 26, tá? 25, 26 é quando o cérebro amadurece. O cérebro está formado, mas não está maduro. Olha só. Tá? E significa que ele não tem juízo mesmo. O adolescente às vezes faz loucura, às vezes experimenta droga, às vezes faz um racha, às vezes faz umas coisas doidas, esporte maluco, porque ele não tem juízo biologicamente, ele não tem juízo, que é o que a gente chama de juízo. Para a biologia está tudo certo. Né? O juízo que a gente chama é as ciências sociais. Esse menino não tem juízo. Esse menino não... Né? Quanta gente boa, criada por muita gente boa, que acaba fazendo loucuras. Porque o cérebro dele fica buscando dopamina, fica buscando prazer. E aí depois o cérebro amadurece, tá? Depois dos 25. Então tem fases do cérebro, tá? Então tem sim como você se controlar. Primeiro, entendendo isso, né? Entendendo a neurociência. Segundo, fazendo essa metacognição, né? Aprendendo a como olhar para dentro de ti e falar, bom, eu sei o que está acontecendo aqui. Deixa eu dar um exemplo rápido. Eu estava um dia dando aula, há muito tempo, que eu já não dou mais aula em graduação, né, só em pós. Eu estava dando aula numa outra faculdade e os alunos conversando. Lixando a unha no computador, no celular. Né? Aí professor professor é chato mesmo, né? Professor nasceu chato. Então, assim, eu passo aquele olho metralhador que o professor passa e dizia assim, eu pensava comigo, dando aula. Não estão prestando atenção?
essa aula vai cair na prova inteira, o que é uma sacanagem. Né? Você pegar uma aula só e colocar tudo na prova, uma sacanagem. Você deu 18 aulas, caiu uma só. Né? Mas aí veio, o que acontece? Bom, aí eu saio da aula, eu saí dessa aula e eu tenho o costume de fazer uma técnica que chama de porquês, os 5 porquês. Então eu fui lá e para fazer assim, eu sentei no lugar e falei assim, você tá puto por quê? Ah, porque as pessoas estavam conversando, eu respondo para mim, as pessoas estavam conversando, elas estavam conversando por quê? Estavam conversando porque estavam distraídas, estavam no celular, elas estavam distraídas no celular, por quê? Aí eu vou me irritando. Por que elas estavam distraídas no celular? Ah, sei lá, pode ser que a aula tivesse ruim, né? Aí eu começo a chegar, pode ser que a aula tivesse ruim, né? E aí eu cheguei no quinto porquê e falei assim, e a aula estava ruim por quê? E aí eu fiz a minha metacognição, eu falei, estava ruim porque eu já não acreditava no marketing tradicional. Porque eu já estudava biologia. Então eu estudava uma coisa, acreditava numa coisa e estava dando aula de outra. Então com 5 porquês, eu cheguei lá no fundo e falei, não, eu não vou sacanear os alunos. Esse problema é meu, não é deles. Porque se eu der uma aula boa, todos vão prestar atenção. Se eu der uma aula ruim, até eu ia querer estar no celular. Né? Eu tenho isso, tem muito professor que briga comigo, né? Brigava na graduação, porque eles diziam assim, em reunião de professores, diziam, mas como é que a gente vai fazer com esses celulares? Não sei o que. Eu falei, dá uma aula boa, querido. Nossa, eles queriam me enforcar. Olha e é isso. A internet é interessante. Se você não for interessante, meu amigo, né? Então, assim, eu faço esse exercício sempre, né? Porque é uma forma de eu fazer essa interocepção, de eu ter consciência sobre a minha consciência, que a gente chama metacognição. Ter cognição dos processos primitivos. E ali era primitivo, era sobrevivência. Eu precisava que eles prestassem atenção em mim para que eu pudesse dar aula, para que eu pudesse ganhar dinheiro e levar leite para casa para os meus filhos. Era uma questão de sobrevivência ali. Por isso que eu fiquei atacado. Olha só. Professor, surgiu mais uma pergunta bem interessante aqui. Essa aqui eu quero ver o senhor responder. Ao fazer a leitura do perfil cognitivo do seu cliente, as chances de melhor resultado aumentam. Qual a sugestão do professor para identificarmos este perfil em uma primeira conversa? Essa é bem comportamental, né? Então vamos lá. Perfil cognitivo é uma coisa da psicologia, não é uma coisa que a biologia estude. Tá? Nós estudamos padrões, nós não estudamos perfil. Isso é uma linguagem de ciências sociais. Sim. Né? Eu estudo biologia. Qual é a dica para você reconhecer, né? Um cliente, é isso, quando ele chega? Um cliente. Primeira coisa é não avance nesse cliente. Não avança. As pessoas têm mania, até porque profissionais avançam no cliente. Não. Eu saí para caçar e para coletar. Nosso cérebro é primitivo. Não me casse, ok? Primeira coisa, não me casse. Não avança no pescoço. Desculpa se alguém tem, mas loja de sapato é típico. Você entra na loja, vai dando uma olhadinha. Quando você olha, vem aquele vendedor voando no seu pescoço. E aí você dá uma olhada para trás, vê se dá para correr. Ainda não dá, o que você vira e fala para ele? Não, obrigado, estou só olhando. Acabou de provocar o meu sistema de luta ou fuga. É só chegar e dizer como vai, bom dia, estou aqui, se você precisar de mim, eu estou ali. Você não provoca meu luta e fuga. Então, muita gente que não gosta, as pessoas, mas está vendendo. Está vendendo, sim, porque as pessoas precisam comprar. Mas poderia vender muito mais, né, se tivesse técnica. Por exemplo, outra coisa, microexpressões faciais. Vocês já tiveram aí uma aula, né, não sei se foi de ontem, de uma aula mostrando o quão é importante você cuidar, por exemplo, do seu rosto, do seu cabelo. Quanto é fundamental as suas microexpressões faciais. Né? Nós temos um rosto que representa biologicamente o que você está sentindo por dentro. Então você pode perceber, o vendedor pode perceber, se prestar atenção na respiração, se prestar atenção na dilatação da pupila, né? Largar esta porcaria de lado, porque está falando com o cliente, tá, não. Presta atenção no que eu vou falar, pesquisa inglesa. A partir do momento que você põe o celular em cima da mesa, a criatura com quem você está negociando, o cérebro dele já percebe que você não está focado nele.
Você dividiu a atenção. Guarda esta porcaria. Desliga esta merda enquanto você estiver em reunião, enquanto você estiver vendendo. Né? Aí os caras estão vendendo, estão falando, tá, para. Você está vendendo uma pessoa, olhe nos olhos, presta atenção na respiração dela. Básico. Você vai perceber mentira. Por exemplo, esta área daqui de baixo do rosto, a gente controla muito bem. A área de baixo. A área de cima, você não controla. Então, se você achar que eu estou mentindo e eu arquear a sobrancelha, eu estou mentindo. Não quer dizer, pessoal, que todo mundo que vai arquear na sobrancelha está mentindo. Não é isso. Mas você acha que eu estou mentindo. Eu estou ali, né, você está vendendo para mim, eu estou ali, não, peraí, mas eu preciso ver, porque eu preciso falar com a minha esposa. Isso é típico também. Passou para a terceira pessoa, é sinal que está mentindo. Eu não gostei, não quero falar para você. Né? E a hora que eu arquear a sobrancelha, eu falo, eu desconfiava que ele está mentindo. Ele está mentindo. Tá? Então, são técnicas biológicas. Outra coisa, vai uma dica aí, que ninguém presta atenção. Você que é vendedor que me perguntou. Nós temos, eu falei para vocês, cheiros e odores. Cheiro do shampoo, cheiro do perfume. Mas você tem odores que são liberados pelas glândulas apócrinas que estão nas suas axilas, nos mamilos, e o homem tem muito aqui na barba. Você exala odores. Nós já falamos, já conversamos, né? Cachorro, você não fala que cachorro sente o cheiro do medo? Nós também sentimos, só que a gente chama de odores, não são cheiros. Quando a pessoa vai negociar com você e ela percebe que você está com medo de não vender, a criatura cresce na negociação, inconscientemente, ele não sabe disso, mas você liberou um odor. Quer mais? Se você não tiver com odor bom, você não vai realizar uma venda, que ninguém pesquisa isso. Mas olha só, quando eu estou no dia anterior da minha venda, da minha reunião, da coisa importante que eu tenho que fazer, se eu como carne, peixe, frango, tudo isso é carne apodrecida. A partir do momento que você bate o animal, a carne começa a apodrecer. E isso vai te dar um odor horrível no dia seguinte. Não é cheiro, não é consciente. Vai te dar um odor horrível. E leite também. Então, o que você faz? No dia anterior, tenta não comer vegetais, não ser um vegetariano por um dia. Aí, quando chega à noite, você toma, ou de manhã também, um copo de água com limão. Limão é antioxidante. E a água dá uma limpeza no corpo. E aí, de manhã, no café da manhã, nada de laticínios, a não ser kefir ou Yakult de tampinha vermelha, porque tem micro-organismos, vão ajudar, são probióticos que vão ajudar no seu intestino. E você come frutas cítricas, uma laranja, uma tangerina. Por quê? Porque você vai exalar um bom odor na hora que você fizer a sua reunião. E ninguém quer falar sobre isso. Só falam das micro. As pessoas falam do jeito que óbvio, mas tem muita influência. O nosso processo de comunicação, ele é físico. Olha só, eu tenho ondas eletromagnéticas dentro do meu cérebro. Beta, já conversamos, beta, alfa, delta, gama. Tem aqui ondas eletromagnéticas. Quando eu falo com você, eu estou transformando ondas magnéticas em ondas mecânicas, que o som é onda mecânica, que vai entrar no seu ouvido e se transformar em onda eletromagnética. Opa, então convencimento é físico também? Isso! Convencimento é físico. Ué, mas como é que eu uso isso? Simples. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Chama-se prosódia. Olha só. Eu poderia fazer essa live o tempo todo assim, o tempo todo eu falaria exatamente tudo que eu estou falando, tudo, não perderia nada, exatamente tudo que eu estou falando, mas eu falaria desse som. E aí você ia falar, que merda de live, por que chamaram esse cara para fazer live? Mas eu não faço isso, você percebeu que eu levanto a minha voz, eu abaixo a minha voz, eu crio prosódia. Quando eu levanto a minha voz, você fala, nossa, ele está gritando comigo. Quando eu abaixo a minha voz, você fala, ui, o que ele está falando quando eu volto a minha voz? Eu estou usando a prosódia. E não é gritar. É a melodia da voz, sai como ondas mecânicas e entra como ondas eletromagnéticas. Você consegue
baixar o nível de ansiedade da pessoa. Se ele está ansioso, se ele está coisa, se ele diz, ai meu Deus, eu vim comprar um produto, será que tem, será que tem? Ele já chega ansioso. Você consegue baixar as ondas cerebrais dele. Aí tu serve um cafezinho lá e tu dá um chocolatinho. É isso. Aí você experimenta, por exemplo, o tato na loja é muito importante. Se você me fizer sentar numa cadeira jeans, eu posso achar que você é áspero comigo. Se eu sentar numa cadeira suave, você me acalma. E, na verdade, você tem que trabalhar dois sistemas, simpático e parasimpático. O simpático é o sistema que nos trava. Quando você está fugindo de algum animal, ele trava, ele joga o sangue tudo para dentro e sai fora. O parasimpático é o relaxado. Então, você tem que saber trabalhar os dois. Eu tenho que promover o parasimpático, que é o sujeito ficar calmo lá dentro da minha loja, mas eu tenho que dar umas cutucadas, senão ele fica lá. Se não cutucar o Pedro, ele fica lá lendo o livro pro resto do dia e não compra. Não, mas aí, por exemplo, enquanto eu estou lendo o livro, pode passar um vendedor, né, da loja, um atendente da livraria, e falar, nossa, dá licença, esse livro que você está lendo é sensacional. Ele é muito bom, tem vendido muito. Você sabe que eu acho que é o último no estoque? Eu vou dar uma olhada. Agora eu fiquei curioso. Querido, já comprei o livro. Eu estou com ele na mão, estou sabendo que aquele é o último. Nem que eu não vou ler, eu já comprei o livro. Então, assim, eu provoquei o sistema parasimpático, o Pedro estava calmo na loja, lendo, tranquilidade, mas o vendedor deu uma cutucadinha no meu sistema simpático e não no parasimpático. E aí ele me alertou. Né? Então, assim, a física faz isso. Né? A forma com que você trabalha a sua voz faz toda a diferença, mas ninguém quer falar disso. Né? Ninguém quer comentar, todo mundo só fala do que você diz, as objeções, os livros só falam disso, as objeções, como você diz, né? Mas não é sobre isso, é sobre muita coisa. Né? Tem o cronotipo também, que faz diferença na sua venda. Nós temos cronotipos, né? Nós temos a cronobiologia, trabalha com o seu tempo, isso serve para liderança, tá? Serve para venda, serve para tudo. Nós temos cronotipo, de manhã nós temos todos os hormônios e neurotransmissores lá em cima. Quando a gente dorme, começa a baixar hormônios e neurotransmissores e aumenta a melatonina, que é para você dormir. Quando vai chegando de manhã, se inverte, a melatonina vai abaixando e volta hormônios e neurotransmissores, tá? Essa é a base, porque tem um monte de química aí, tá? E aí o que acontece? Só que nós, por causa da evolução, por causa de sermos primitivos, tinha o seguinte: na caverna, antigamente, quando as pessoas dormiam, um tinha que ficar acordado a noite inteira para vigiar a caverna. Quando esse pifava, o outro acordava de madrugada, 4h30, 5 horas, e ficava acordado para proteger a caverna. Aí, durante o dia, a maioria acordava. Então, biologicamente, nós somos assim. 25% de nós são o que a gente chama de leão, que é o madrugador. Eu sou assim, eu acordo 4h30, tranquilérrimo, animado ainda. 50% são pessoas urso, que a gente chama, pessoa durante o dia, normal. E 25% são lobos, pessoas que gostam da noite. E aí você precisa identificar o cronotipo, porque o seu cliente tem um cronotipo. Olha só, se você quiser falar com o Pedro de manhã, ele tem foco brutal para te atender. Se você falar com o Pedro à tarde, ele fala, não vou atender. Meu cérebro está em depressão, não é deprê, não. Depressão, esgotamento mental, esgotamento emocional. Então, eu tenho um horário meu que é on, e um horário que é off. O meu é manhã, sou on, produtivo, cacete, escrevo, 5 horas da manhã já estou falando, já estou escrevendo. Depois, eu sou, final do dia, eu sou off. Né? Não que não seja produtivo, porque é a hora que você pode ser criativo também, viu? Porque quando o cérebro divaga é a hora que você cria as coisas. Então, o seu cérebro está devagando. Então, assim, você precisa saber que hora você fala com o Pedro. Se você mandar um e-mail para o Pedro, que é um leão, agora, no final do dia, eu não vou ver. Eu posso até ver, mas eu não vou abrir. Meu cérebro está em depressão. O que acontece? Eu vou deixar para amanhã de manhã. Mas amanhã de manhã entrou mais um monte, levou o celular para baixo. Aí que eu não vou ler mesmo.
Então, assim, você saber o cronotipo das pessoas, com quem eu falo, em que momento. Aí você pega o lobo, que são as pessoas da noite, que a gente chama, eles são completamente ao contrário. De manhã eles não têm foco nenhum. Vai chegar no final do dia, eles vão animando. E aí você imagina se o líder de uma empresa não sabe disso. Você imagina se uma RH de uma empresa não sabe disso. Ela contrata o Pedro para o turno da noite. Aí manda o Pedro embora, por quê? Ah, é uma porcaria esse funcionário, não presta atenção, erra tudo. Óbvio! Eu sou uma criatura da manhã, mas eu preciso do emprego. Eu posso sentar de manhã, de tarde, de noite. Óbvio! Eu sou uma criatura da manhã. Né? E aí se acontece, por exemplo, se às vezes você tem um chefe que é leão, um chefe que é lobo, né? E eu, funcionário, sou leão. O chefe marca a reunião às 6h30 da tarde. Para quê, querido? Eu não vou absorver nada. Você está fazendo a reunião no horário errado, pô. Eu não vou absorver nada. Então é muito mais fácil o líder entender cronobiologia, falar, não, se eu quero motivar o Pedro, eu vou fazer a reunião às 7h. A hora que ele me chamar para a reunião, eu vou falar, tira o pé da minha janta. Deixa eu assistir novela, velho, cara. Aí eu vou lá e fico, tá, mas não absorvi nada, não aprendi nada, não entendi nada. A mesma coisa ao contrário. Chefes como eu, se deixar, eu faço reunião às 6h30. Né? Mas não são, né? Os colaboradores não são todos leões como eu. Tem gente que é então tem gente que eu tenho que incentivar. Por exemplo, se vocês verem um vídeo meu falando sobre noite, vocês que são leões e tal, olha só agora à noite. Não é noite, tá? É mentira. Porque o meu ânimo é de manhã, é madrugada, é 4h30. É que lá tá escuro, parece noite. Mas não é noite, tá? Porque eu não gravo à noite. E não gravo da tarde. Porque à tarde eu já não tenho mais essa... O meu foco é de manhã. É completamente diferente. E isso é biológico. Isso é genético. As pessoas, a partir do amadurecimento cerebral, assumem essa genética. Então aí vai para o resto da vida, até quando fica velho, aí a gente diminui o sono e acaba virando a maioria leão, né? A maioria madrugador. Mas muda tudo com o que você fala. Outro dia não, ano passado, né? Hoje eu vou na minha filha, ela veio para São Paulo, ela mora em Ribeirão Preto, ela veio para São Paulo, e nós fomos num shopping, o JK, que é caro aqui em São Paulo, e aí achei uma loja de lápis. Eu sou fanático por lápis. Eu não gosto de lapiseira, não, eu gosto de lápis. E aí eu entrei na loja, nossa, alucinei, comecei a pegar lápis. Falei, olha esse que máximo, olha aquele. E aí ela virou para mim e falou assim, ela estava mais afastada, ela falou assim, devolve. Ela falou assim, devolve. Eu falei, quero, devolve. Mas não. Aí eu fui lá, devolvi os lápis, ela fez assim para eu sair da loja. Eu saí da loja, falei, você está louco? Ela falou, você está doido? O lápis custa R$18. Você está com 10 lápis na mão, você ia pagar R$180 de lápis. Pai, o lápis não custa R$1, pai. E lápis é tudo igual. Ela está certa. Só que naquele horário, porque ela fez eu ir ao shopping à tarde, meu cérebro está em depressão. Em depressão, eu vou me dar um monte de presente. Um monte. Me faz, por exemplo, ir ao supermercado. Eu vou sempre de manhã. Por que de manhã? Porque de manhã eu tenho foco. Se eu for de tarde, eu compro mais banana do que eu precisava e vai perder. Eu compro mais 2 na mão, já tinha 2 em casa. Eu não paro para... Não, se eu vou de manhã, eu tenho um foco brutal. Eu falo assim, eu vou levar maracujá. Mas peraí, tem 2, eu vou levar um só. Eu vou levar banana. Ah, tá, não, ainda tem 4, então não preciso levar banana hoje. Eu tenho um foco brutal, né? Então, assim, precisamos entender, o líder precisa entender, RH para contratar as pessoas precisa entender, né? Contratar uma pessoa que é lobo para trabalhar no turno da manhã é coisa de maluca, não vai produzir nunca. E pode ser um funcionário maravilhoso, pode ser o melhor que você vai ter na vida, mas precisa entender a cronobiologia. Ô, professor, então, assim, eu tenho alguns consultores que já passaram, já trabalharam comigo ao longo da minha trajetória, que de manhã, cedo, até às 10 da manhã, nós chamávamos eles de carro a álcool, motorzinho a álcool que demora para esquentar. Então, geralmente esse perfil ele acordava com dificuldade, ele dorme cedo ou ele vai dormir tarde, enfim, tinha várias situações.
e aquele baixo nível de energia pela manhã, motivado pela dificuldade para acordar cedo. O que a gente pode fazer para estimular esse perfil que tem dificuldade para acordar cedo, que já acorda se arrastando? Eu até costumo brincar, parece que sonhou que estava trabalhando a noite inteira. Não é isso, é a biologia do camarada. Não é. É a cronobiologia, é genético. O negócio é o seguinte, por exemplo, quando não pode ser flexível no horário, eu tenho um horário flexível. Eu tenho meus cursos na internet, eu dou minhas aulas, eu marco os horários, né? Obviamente que eu marco sempre do cliente e não meu, né? Qual o melhor horário do cliente, mas aí eu me preparo, eu faço exercício antes para subir, a galera para estar animado. Mas o que eu recomendo? Se não dá para ter horário flexível, se der, transfere a criatura para a noite, você vai ver ela bombar. Se não tiver, não, Pedro, é horário comercial, o que você vai fazer? Passe de manhã trabalhos que ele não precise ter foco. Fazer nota, coisas que sejam processuais, que ele não tenha que pensar. No final do dia, você começa a provocar esse cara para pensar, para ter coisa. Você vai ver que ele vai estar num gás alucinante. Sim. Ele vai estar hiper. Então, assim, divida o trabalho, né? Então, a parte da manhã ele não tem foco. Então, não dá trabalho de vamos fazer uma reunião e vamos pensar. Esquece. Né? Agora, você falar para ele, olha, tem uma criatividade aí, aí tudo bem, o cérebro dele está ali. É que o lobo é mais difícil, né? O lobo, nós temos uma química que se chama adenosina. E a partir do momento que você acorda, a adenosina começa a ser produzida. E quando você pifa no final da noite, é sinal que a adenosina, quando você apaga, é sinal que a adenosina estava no topo. E a adenosina só é eliminada no sono. Só se elimina no sono. Então, se você não dorme hora suficiente, você fica com a adenosina do dia anterior. E aí o lobo, por exemplo, você acorda ele era para acordar às 11 da manhã. E você acorda ele às 7. Então ele começa a produzir adenosina de novo, mais aquela que ele tinha de ontem. Ele se sente quase como um bêbado. Uma ressaca. E é biológico, não é culpa dele. Então é passar, se não puder, passar, né, formas, passar trabalhos simples. Tem um amigo meu, que é quase meu agente, né? Ele sempre recomenda meus livros, que é um livro que vai sair agora em agosto, você falou que chama-se A Melhor Hora para Vender e Produzir, que é a cronobiologia, né? Aplicada aos negócios. E ele fez o seguinte, porque ele lê meus livros muito antes, né? Esse livro eu já escrevi, já comecei a escrever há 2 anos e meio atrás. Então ele falou, Pedro, vem dar uma palestra aqui, ele está na Catavento, que é uma distribuidora de livros aqui em São Paulo. Ele falou, vem dar uma palestra aqui, eu vou te mostrar que essa tua ideia foi aplicada na prática e funciona muito bem. Eu falei, uau, bacana, dei a palestra. Ele falou, agora você vai ver quem vai ganhar prêmio. Era a terceira vez que ganhavam prêmios essa dupla. Qual é a dupla? Porque ele sabia da teoria, né? Então ele fez o seguinte, ele tem um cara, vou colocar o nome francês que eu não lembro o nome. O vendedor acordava às 4h30 da manhã, começava às 10h30, atendia os clientes das 4h30, porque tem muita gente que também ele ia ser cliente, e adoraria ser atendido às 6 da manhã, né? Ele ia atendendo. Depois, às 11 horas, entrava uma menina, que é a dupla dele. Aí, enquanto ela estava ainda na jaca. Quando ele ia pifando, ela ia melhorando. Então, ele tem um dia constante. Ele atende os clientes leões, com esse cara. Ele atende os ursos, porque os dois estão, enquanto um está pifando, o outro está melhorando. Né? E ele atende os clientes lobos, porque a menina fica até mais tarde na coisa vendendo para lobos. Então, assim, ele criou uma estratégia perfeita de vendedor com os dois cronotipos. Né? Que passe tempo para fazer. Né? E conseguiu um sucesso absurdo. Eles são os que mais ganham prêmio na Catavento, na distribuidora, porque eles estão sempre produtivos. Quando ele pifa, que é 2, 3 horas da tarde, ele vai passar nota, ele vai fazer trabalho burocrático. E ela começa a atender os clientes. Aí ela começa no gás. De manhã ela não atende cliente, ela faz o burocrático. Olha só. Contabilidades, coisas. Maravilha. Professor, tem uma pergunta bem legal aqui. Manda. É uma mulher.
Qual que é a estratégia necessária para reeducar a alimentação, para diminuir a compulsão pelo consumo de carboidratos, de doces? Qual que é o macete aí biológico? Porque só o pensamento positivo não ajuda. Só as autoafirmações não estão ajudando. Deixa eu te falar uma coisa, na biologia não tem macetes, né? É o seguinte, quando você passa a comer muito carboidrato, olha só, o seu cérebro se habitua a isso. Ele gosta muito de gordura e de açúcar. Pesquisas estão mostrando que é muito mais de gordura do que de açúcar, tá? Mas o cérebro gosta muito de gordura e açúcar. E aí, o que acontece? Ele cria o hábito, porque você fornece para ele açúcar e gordura. E aí ele cria esse hábito. Então, é dificílimo você largar o hábito. Completamente difícil. É como cigarro, é como uma coisa. Mas tem como você fazer promovendo uma mudança na sua alimentação. Né? Se alimentando melhor e mudando paulatinamente. Essa coisa de amanhã eu começo um regime, esquece, isso não existe. Deixa eu te dar outra informação. Nós somos a única criatura imbecil no mundo que juntou açúcar com gordura. Na natureza, não existe. Os animais buscam gordura nos outros animais, no búfalo, e quando eles precisam de açúcar, eles vão na fruta ou no mel. Nós criamos donuts, nós criamos torta de maçã. Nós somos a única criatura imbecil no mundo que se acha racional e que juntou açúcar com gordura. E isso nos mata, isso está nos matando. Né? E isso faz o quê? Dá um prazer enorme para o cérebro. Se ele comer açúcar com gordura, é tudo que ele quer. Né? E aí as escolas, por exemplo, não aprendem isso. Isso causa inflamação no seu intestino. Causando inflamação no intestino, começa a produzir mal o cérebro, o sistema imune começa a ir mal e tudo. Então, assim, escolas, as professoras vão lá e falam, não, essas crianças não aprendem, porque essas crianças não querem, porque não vai, porque não adianta. Ah, tá bom. Aí ela vai, ensina e solta as crianças para ir no lanche. No lanche só tem esfirra e Coca-Cola. E a santa paciência, criatura, como é que a criança vai aprender? E ainda a mãe põe de lanchinho Cheetos. Pai do céu, essa criança não vai aprender nunca. É ruim, mas é bom. A cognição tem a ver com o GABA, tem a ver com a serotonina, com a calma, né? Por isso são cada vez mais ansiosos, mais coisas de alimentação. Então, é fácil mudar? Não, não é fácil. Eu tive uma mudança de alimentação, você tem que ter paciência com você. Então, comece a mudar devagar. Mude uma refeição. Não muda tudo, não. Ah, eu tomo Coca-Cola, eu como doce, ok, tá bom. Vamos lá, café da manhã você não põe doce, não põe Coca-Cola, não põe nada. Põe uma coisa bacana. Ok. Acostumou com o café da manhã, você vai lá e elimina o lanchinho que você comeu, um chocolatinho, elimina. Mas só fica café da manhã, o resto do dia você come como você comia. Aí depois, eu não sou nutrólogo, tá, gente? Estou falando como o corpo reage. Você tem que mudar ele devagar, tá? Não estou recomendando, professor, pelo amor de Deus, que eu não sou nutrólogo nem nutricionista, elas são geniais, né? Mas o corpo se acostuma e o cérebro também. Então, você tem que tirar esse vício paulatinamente. São poucas pessoas que conseguem realmente parei, um vício. Porque o corpo vai gritar por aquilo, porque é a nova homeostasia. É o novo normal que a gente brinca agora, que é a nova homeostasia. Ele está acostumado com uma coisa e você foi alimentado com outra. Fora que hoje, né, e muita gente mais nova foi criada na mamadeira com Nescau. Né? Mamadeira com Nescau, velho. Mamadeira é leite, olha lá. A minha ex-esposa, a Giovana, minha filha, ela foi tomar leite na mamadeira, o primeiro leite. Quando eu vi, a Giovana já tinha tomado, eu falei, Maristela, mas o que você pôs aqui? Ela falou, Nescau. Eu falei, Nescau no leite, a menina saiu do peito, agora eu tô tomando leite com Nescau. Eu falei, ai, coitada, o gosto é sem graça. Eu falei, Maristela, ela tem esse paladar, ela não sabe o que é bom o que não é. Você tá querendo falar, aí vicia. Né? Aí dá prazer, o açúcar dá prazer, a gordura dá prazer. Então, o que eu sempre digo, o que eu faço eu vou mudando aos poucos. Mudei meu café da manhã, beleza, acostumei. Vou lá, uma cozinha, uma coisa, tirei, por exemplo, eu amo pão. Pão de qualquer forma, eu amo pão. Tirei o pão.
Agora, tem um dia, que às vezes é um sábado, a cada 15 dias, eu vou lá e como um pão. Eu não deixo de comer. Eu sei que mas no café da manhã já não tomo. Aí depois substitui o lanchinho, aí depois muda um pouco do almoço. É muito melhor, porque o seu corpo não assusta, o seu corpo vai recusar, é homeostasia. Ele está naquele equilíbrio, que aquele equilíbrio é cheio de açúcar e gordura, ele vai continuar naquele caminho, ele quer aquele caminho, que dá prazer, traz energia para o corpo. O nosso cérebro é primitivo. Quando a gente saía para caçar, a gente caçava o máximo possível, porque não sabia quando ia caçar de novo. É por isso que tem um monte de porcalhada na geladeira, porque o seu cérebro é primitivo. Hoje, se a gente pensar, não precisa nem de geladeira, porque tem delivery 24 horas. Mas não, o cérebro quer isso, tá? Então, vá com calma, vá mudando seu cérebro devagar, Aí eu recomendo sempre a meditação, sempre o mindfulness, para você se controlar. Faz os exercícios dos porquês. Por que você está? Por trás disso tem uma ansiedade. Porque eu estou recluso, porque eu estou... Então, tá bom, identifique essa ansiedade e vê como você pode melhorar essa ansiedade. Tem uma emoção por trás da sua ação. Faz os porquês e descobre qual é a emoção que está te atazanando. Porque a minha esposa não grita comigo, porque meus filhos não me respeitam. Tem um monte de motivos. Identifica os motivos, é o primeiro. E aí, quando a sua esposa gritar com você, ou o seu marido, você fala, não, vamos descontrolar. Eu entendi o meu cérebro. Esse é o bacana da neurociência e da biologia. A metacognição te acalma. Você fala, eu não sou louco. E aí você começa a acostumar o seu corpo de outra maneira. Então você vai mudando devagarzinho, porque assim, tem gente que muda no tranco, tem gente que muda. Eu não consigo. Eu não sou um cara que muda no tranco. Tive que mudar minha alimentação devagarzinho, porque eu adoro torresmo, eu comia pão todo santo dia, e se deixasse eu comia uma coisa e outra de noite de novo, e salaminho com gordura, tudo que cérebro ama, Sanduíche com bacon, Hoje, por exemplo, eu estava falando pro Rafael, meu amigo, falou, Rafael, eu estou com uma vontade de comer, tive uma vontade de comer sanduíche, de comer um sanduichão com bacon, mas assim, deu a vontade, mas meu corpo não gritou, porque se eu tivesse há pouco tempo, eu ia lá sair correndo e comprar sanduíche. Não fui. Já não tenho, meu cérebro, meu corpo não reage. É como mudança de droga ou de cigarro, de tudo. Não é fácil. Mas vai paulatinamente, porque aí seu cérebro vai se acostumando com esse novo normal, o seu organismo vai se acostumando com esse novo normal. Se você tirar tudo, vai dar um choque, um choque de realidade aí que ele não vai aceitar. E aí vai ficar na sua cabeça. Ai, meu Deus. Aí você vai lá e não adianta. Legal. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui, professor. Tem alguém pedindo aqui sobre o ciclo circadiano. O que é isso? O ciclo circadiano é o nosso ciclo de noite. À noite você tem melatonina, que é para você dormir. É a maior química que tem. Muda a sua temperatura do corpo, suas ondas cerebrais baixam, e aí a gente muda o processamento. Porque à noite o cérebro processa as informações do dia. É onde o cérebro faz a limpeza, que a gente chama. Tudo que não for importante, ele vai fazer você esquecer, e tudo que for importante vai gravar. Então, o sono é fundamental. O ciclo circadiano é sono à noite, e depois, durante o dia, os hormônios, a melatonina baixa e os hormônios começam a voltar. Então, sono à noite é dia e noite. Circadiano significa acerca do dia. Circadiano. Uhum. Tá? Legal. E esses processos mudam tudo, não tem como eu explicar numa live para vocês, É um livro inteiro. Nossa. Eu tenho um curso sobre isso na internet, que aí envolve os cronotipos e tudo, como se identificar em clientes e tal. Mas ele é esse ciclo de noite que você precisa respeitar. Eu sempre falo para as pessoas, quer viver bem? Você é um ser físico-químico, quer viver bem? Coma direito, faça exercício, durma direito e vai cagar. Ponto. Assim você vai viver bem. São 4 coisinhas básicas para você ter uma vida maravilhosa. Seu intestino funcionando, o seu sono estando bem, o seu exercício, que não é ficar malhando, ela pode fazer caminhada, é exercício, tá? Agachamento em casa é exercício. E você se alimentando bem,
você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. É que a gente não dá bola para isso. Te ensinaram que dormir é perda de tempo. Deus ajuda quem cedo madruga. Eu nunca vi um ditado tão idiota na minha vida. Deus ajuda quem levanta no seu, quem respeita seu cronotipo. Porque tem gente que não é para levantar às 4h30. Pedro tem gente que é para levantar às 8, tem gente que é para levantar às 11. Né? É o seu cronotipo que vai te fazer bem. Não é esses ditadinhos de Deus ajuda quem cedo madruga. Aliás, eu queria saber se quem criou esse ditado, era alguém que ficava dormindo e punha o outro para trabalhar, né? Deve ser, porque ele não estava lá. Ah, só pode ser, porque Deus ajuda quem cedo madruga só para convencer os outros. É mentira. Outra coisa que é mentira, dormir não é perda de tempo. Dormir, o seu cérebro se renova. Se você não dormir, no dia seguinte você está mais cansado, com mais adenosina. Dormir é fundamental. E aí você precisa fazer exames e ver se você está dormindo bem também. Porque às vezes a gente dorme e acha que dormiu bem e não dormiu. Né? Então, assim, aparelhos de luz azul, que é a luz circadiana, que é do meio do dia, que é azul, que é o computador, o celular e a TV, não pode. Uma TV ligada à noite, o seu cérebro está reconhecendo que é dia, porque aquela luz está vindo. Então ele adia o seu sono. Dormir com a televisão ligada é a pior coisa que tem. Porque você, quando fecha os olhos, você está recebendo os raios de luz azul da TV. Uma vez minha filha acordou e falou assim, nossa, eu dormi a noite inteira e estou podre. Eu falei, claro, eu acordei às 4h30 e vi, eu apaguei a sua TV. Mas eu estava dormindo de olho fechado. Falei, não adianta, os raios entram mostrando para você que o seu cérebro não produz a quantidade de melatonina correta. Sabe qual é o meu conselho? Luz amarela no celular, no computador. E, por favor, desligue 1h30 antes, desligue tudo isso, pega um livro. O livro é bacana, porque é o seguinte, você deita com um livro, você vira uma página, cai um olho. Você vira outra página, cai o outro olho, aí cai o livro. É maravilhoso livro para dormir, aproveita, eu recomendo os meus, tá? Leia também, mas se quiser para o sono, vai bem, leia. Porque funciona muito, então você não pode ficar na luz azul. Só que a gente desrespeita tudo, né? O horário de trabalho, o horário de coisa. A gente acha que é super humano, e não é. Você é um animal, um ser biológico. É complexo. Tem uma pergunta aqui, professor. O Marinho Audi perguntou o seguinte. O professor comentou que acorda cedo, 5h30, Leão. Pergunto, ele está cansado ou com sono? Ele dormiu à tarde para essa live? Como é que você está sentindo agora? Dormi à tarde. O nosso sono, o sono correto, não é monofásico. O sono da nossa espécie é bifásico. Todo mundo deveria dormir à noite e tirar um cochilo depois do almoço. Empresas japonesas já estão sacando isso, empresas americanas já estão sacando. 20 minutinhos, mas você tem que ter também o sono do dia. Tá? Que é o pós-prandial, que a gente chama, pós-alimentação. Então, se você não for, você está com energia. Isso para lobo, para todo mundo. Depois do almoço, a energia baixa. Né? Pós-prandial. Então, o ideal é dormir. O que eu, Pedro, faço? Eu sou madrugador. Quando eu tenho live, quando eu tenho aula à noite, uma coisa eu durmo depois do almoço. E daqueles sonos pesadérrimos, eu realmente durmo, eu escureço a sala, pesado. Aquele que você levanta e não sabe nem onde está. Sabe quando você olha na cama e fala assim, meu Deus, onde que eu estou? Dá uma olhada, estou no meu quarto. Então eu durmo, essa é uma das coisas que eu faço. E outra coisa é o exercício. Sempre quando eu vou dar aula ou tem alguma coisa à noite, eu vou e faço um exercício, porque aí me dá um pico de energia para eu aguentar. Então eu consigo fazer bem. Senão eu estaria super desanimado aqui. E, de novo, exercício em casa, tá, gente? Faz agachamento, dá pra fazer um monte de coisa, flexão, dá pra fazer um monte de coisa em casa, tá? Mas eu trabalho exatamente isso. Eu trabalho muito meu cronotipo quando eu tenho compromisso à noite, como hoje. Eu durmo todo dia depois do almoço, né? E eu faço o exercício. Quantas horas de sono é o ideal, professor? Mais uma pergunta aqui, a gente está nos 9 minutos finais.
Dá tempo de responder mais algumas. Faltam 9 minutinhos. Vamos lá. O ideal depende da pessoa, mas fala-se no intervalo de 6 a 8 horas. Né? 6 a 8 horas. Tem gente que é 6, 6 e meia, tem gente que é 5 horas. O meu, por exemplo, é 7 horas base. 7 horas de sono, estou ótimo, está tudo bem, eu não aguento ficar na cama, eu já pulo da cama, aquele ponto, deu. Agora, você precisa tomar cuidado com o adolescente. O cérebro do adolescente está em amadurecimento. O adolescente precisa de 10, 12 horas de sono. Então, não enche o saco de adolescente. Deixa ele dormir. Esse moleque só dorme, você não vai ver nada. Deixa ele dormir, o cérebro dele está em transformação. É importante ele dormir. É porque a gente foi ensinado que não pode dormir, que dormir é ganhar tempo. Dormir é você estar bem no dia seguinte, porque cada vez que você não dorme, porque você acha que é um workaholic, que é uma coisa idiota esse workaholic, né? Se você não consegue lidar com o seu trabalho em 8 horas, senão você é incompetente. Então, ser um workaholic, ou senão tem um chefe também te enchendo o saco, mandando um monte de trabalho, né? Então, você tem que dormir para no dia seguinte não ter adenosina. Senão, no dia seguinte, você vai produzir mal. No dia seguinte, você vai produzir mal. E ninguém sabe disso. E aí acaba implicando com você, acaba te mandando embora. Não está produzindo mais. O peso já foi tão bom, agora está pedra. Né? É o meu ciclo, eu tenho que respeitar. Dormir é fantástico. Dormir é vida. A vida não é só quando você está com o olho aberto, não, querido. Quando você está com o olho fechado também é muita vida. Sim. Tá? Maravilha, maravilha. Professor, mais uma pergunta. Essa eu Manda. recebi no meu WhatsApp, não está aqui no grupo. No momento de estresse, de conflito familiar, quando a ira, quando a raiva, aqueles sentimentos negativos que antecedem o grito ou uma explosão emocional, qual que é a dica nesse caso? Quais são as alternativas do ponto de vista da neurociência, da biologia? Na verdade, a explosão vai acontecer. Você tem um autocontrole antes, né? Por exemplo, não responda. Eu sempre falo, você recebeu um e-mail, você está nervoso, você acha que aquele e-mail foi mal educado, eu digo o seguinte, escreve o e-mail que você mandaria agora. Aí sai, dá 5 minutos, vai para algum lugar e volta a ver se você mandaria o mesmo e-mail. Você não mandaria. Então, o grande lance é não responda. Ouça o ataque dos outros, ouça aquele da família, sai, e aí eu te falo, procura um lugar verde, porque o nosso cérebro, nossos ancestrais foram criados antes da savana, em muito tempo, nossos ancestrais, que eu falo, nem é da nossa espécie ainda. Na mata, no verde, chama-se biofilia, tá? Vai para algum lugar que tenha verde, um jardim, alguma coisa assim. Fica 5, 10 minutinhos e volta. Você vai ver que a sua resposta é outra. Maravilha. Porque a nossa intenção é o seguinte, é sobrevivência. A hora que você me fala uma coisa, a minha primeira reação é tirar uma ferradura e mandar na sua testa. É tirar a ferradura e mandar na testa. É sobrevivência. É luta ou fuga. Então, não entre. Né? Tenha consciência e fala, olha, fui ofendido, não vou responder. Vai lá, fica no verde, você vai ver que você volta mais equilibrado. Maravilha. Bom, estamos caminhando aqui para a reta final. São mais 3 minutos, 2 minutos agora para encerrarmos. Professor, eu quero agradecer muito pelo seu tempo. Foram 2 horas aí de um balde, um banho, uma enxurrada de conhecimento. É só um pedacinho de tudo que tu tens, né? São 6 livros, são canal no YouTube. Quero que você que está seguindo a gente aqui, que você que está acompanhando a live, você aproveite e siga @Professor Pedro Camargo. @Professor Pedro Camargo. E para quem é da audiência do professor que está online, aproveite e siga o @Citroën Breitkopf. Nós temos muito conteúdo que virá pela frente aí, que vai gerar muitas emoções positivas em todos vocês. Então, professor, minha gratidão, parabéns por toda essa notoriedade, essa dedicação aí na busca pelo conhecimento para iluminar as nossas vidas e trazer aí mais sabedoria, mais conforto, mais bem-estar. Eu espero que a gente tenha momentos futuros aí juntos novamente. Uma honra. Quando você vier nas faculdades aqui em Itajaí, Floripa, que você falou que vem aí ocasionalmente, né, depois dessa pandemia. Viajo bastante. Uma honra ter você. Eu agradeço bastante. E também dizer para vocês que eu tenho um grupo no Telegram, que é Prof. Pedro Camargo também, quem quiser no Telegram, tem um grupo lá que eu posto muita coisa.
Ontem eu ri porque você também falando, uma menina falou, nossa, eu não tenho lido o livro, mas eu tenho lido o Telegram do professor Pedro. Então, assim, eu estou perdoado, porque eu ponho muita coisa sobre motivação, comportamento, então também tem um grupo bacana lá. Né? E tem o meu LinkedIn também, tá? No LinkedIn também estou com informações que eu vou passando no dia a dia, dos cursos, né? Dos livros que eu estou lançando. Eu tenho um curso que chama Paleomarketing, que eu estou escrevendo um livro, então eu entrego um capítulo, a pessoa assiste a aula ao vivo à distância e mais os slides. Então eu vendo por aula, por capítulo. Então tem gente que está acompanhando eu escrever esse livro, eu estou no 8º capítulo agora, me acompanha desde o começo, né? Tem essas aulas gravadas. Dia 29, agora tem uma aula de paleomarketing sobre viés cognitivo. Olha só. Esses erros de pensamentos, né? Ali no arroba professor Pedro Camargo, no Instagram dele, arroba professor Pedro Camargo, tem na bio, na página principal, um link. Esse link encaminha para um site que direciona para LinkedIn, para YouTube, para inscrição para o curso do dia 29, para todas as informações do professor. Professor, muito obrigado. Parabéns. Obrigado aí. Vocês. Uma honra ter você conosco. O convite foi uma honra. Maravilha. Um grande abraço, sucesso. E parabéns pela iniciativa, tá? De fazer o curso. Muito bacana essa semana. Parabéns mesmo. Maravilha. Obrigadão, professor. Obrigado a todos vocês que permaneceram conosco aqui. Parabéns por estarem aí afiando o machado e nutrindo as suas mentes com conhecimento. Amanhã nos vemos às 21 horas aqui no mesmo canal, falando sobre inteligência financeira. Um grande abraço a todos vocês.